Abra este cofre e os meus 200 milhões de euros são seus. O CEO bilionário, Rui Pereira, escarneceu do filho da sua empregada de limpeza negra, mas o rapaz conseguiu em 60 segundos. Por vezes, as crianças que desprezamos carregam em si dons que não podemos sequer imaginar, e, por vezes, um único momento de coragem pode mudar absolutamente tudo. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a ver e, se esta história o emocionar, certifique-se de que se subscreve, porque amanhã reservei algo muito especial para si. Agora, prossigamos. O escritório cheirava a whisky caro e a um desespero palpável. A Quinta do Pereira, uma propriedade imponente que se estendia por hectares de terreno meticulosamente cuidado, já tinha testemunhado muitas coisas ao longo dos anos. Festas suntuosas que duravam até ao amanhecer, acordos comerciais sigilosos que decidiam o destino de milhares, e o sofrimento silencioso do pessoal que a mantinha a funcionar como uma máquina bem oleada. Mas nada como isto. 6 dias de fracasso contínuo. 6 dias a observar o seu império, cuidadosamente construído ao longo de décadas de trabalho implacável e paranoia, ameaçado de ruir porque ele não se conseguia lembrar de uma combinação que ele próprio criara. Eram 14h47 quando tudo mudou. Rui Pereira encontrava-se no centro do seu vasto escritório, um espaço revestido a mogno e couro, rodeado pelos melhores especialistas em cofres que o dinheiro podia comprar. O cofre lusitano invencível, uma estrutura ultra-imponente e impenetrável de aço e ligas secretas, troçava dele com o seu silêncio monolítico. Era suposto ser a sua proteção, a sua fortaleza contra um mundo em que ele não confiava minimamente. Agora, era a sua prisão. Num acesso de desespero alimentado pelo álcool e pelo pânico crescente, Pereira fez uma oferta que acabaria por o destruir. 200 milhões de euros para quem conseguir abrir este cofre. Os técnicos pararam de trabalhar, estupefactos com a enormidade da oferta. Mas, num canto, mal notado por qualquer pessoa, estava Diogo Silva, de 10 anos, pequeno para a sua idade, vestindo a sua t-shirt de desenhos animados favorita e agarrando com força as alças da sua mochila. O filho de Mariana Santos, a empregada de limpeza que limpava a Quinta do Pereira há uma década. O rapaz que Pereira tinha rebaixado e degradado com comentários racistas desde o dia em que ele veio pela primeira vez para o trabalho com a mãe. Diogo conhecia a combinação. Tinha visto Pereira abri-lo 6 noites antes. Tinha observado, com a sua notável memória fotográfica, o bilionário bêbado a rodar os mostradores, rindo-se do seu próprio gênio. Mas Diogo tinha aprendido a ser invisível. Pereira tinha-lhe ensinado isso a cada insulto, a cada olhar desdenhoso, a cada comentário cruel sobre aquele tipo de gente. Até aquele momento. Desculpe, Sr. Pereira, disse Diogo suavemente, dando um passo em frente. Posso tentar. A sala congelou. Todas as cabeças se viraram para o pequeno rapaz negro que estava no canto. O rosto de Pereira passou da surpresa ao reconhecimento e, depois, a algo muito mais sombrio. Aquele olhar, o que Diogo conhecia demasiado bem, o olhar que dizia que ele não pertencia ali, que não tinha sequer o direito de falar naquele espaço. Mas, antes de vermos o que acontece a seguir, é preciso compreender como chegamos a este ponto. É preciso saber quem é realmente Rui Pereira, quem são Diogo e a sua mãe, Mariana, e o que levou a este momento. Porque esta não é apenas a história de um cofre fechado. É a história de anos de sofrimento silencioso, de racismo disfarçado de comportamento normal, de uma criança que aprende a ser invisível na sua própria pele. Deixem-me levar-vos de volta ao momento em que este cofre foi instalado pela primeira vez. Ao momento em que Mariana trouxe o seu filho para o trabalho durante as férias escolares, ao ódio crescente e ao gênio discreto que iriam colidir em 60 segundos. Foi assim que tudo começou. 6 meses antes. Rui Pereira sempre fora obcecado pelo controlo. Aos 50 anos, com excesso de peso e perpetuamente desconfiado, ele construíra o seu império multibilionário com base no princípio de que a confiança era um luxo que apenas os tolos podiam pagar. A sua propriedade, a Quinta do Pereira, estendia-se por 5 hectares de relevados imaculados, protegida por portões de ferro de 4,5 metros, detectores de movimento e câmaras de segurança que cobriam todos os ângulos. Dentro da mansão, os pisos de mármore brilhavam sob candelabros de cristal. Cada peça de mobiliário custava mais do que a maioria das pessoas ganha no ano. Cada quadro na parede era autenticado, segurado e alarmado. Mas não era suficiente. Não confio em ninguém, disse Pereira aos 3 fabricantes de cofres suíços sentados à sua frente no seu escritório privado. Nem nos meus diretores, nem na minha família, nem nas pessoas que limpam as minhas casas de banho. Os fabricantes trocaram olhares. Tinham vindo de Zurique especialmente para esta consulta, trazendo catálogos dos seus modelos mais sofisticados. Cada cofre que apresentavam era o estado da arte, fechaduras biométricas, mecanismos de temporização, sensores sísmicos. Pereira rejeitou-os a todos. Demasiado padronizado, disse ele, agitando a mão com desdém.
Se podem fabricar 10, alguém pode forçar um. Eu quero algo único. Único no seu género. Sem plantas, sem duplicados, sem códigos de anulação, sem acesso do fabricante, nada. O fabricante principal, um homem preciso com óculos de ar prateado, inclinou-se para a frente. Sr. Pereira, o que descreve é extraordinariamente caro. E se esquecer da combinação, não me vou esquecer, interrompeu Pereira. Tenho uma memória perfeita. O que preciso é de um cofre que seja totalmente impenetrável. Algo concebido para que ladrões, pessoal doméstico, até mesmo assaltantes armados a apontarem-me uma arma à cabeça, não consigam aceder ao que está lá dentro. Podem fazer isso ou não. O fabricante fez uma pausa e depois acenou lentamente com a cabeça. Podemos, mas compreenda que não haverá acesso de emergência. Se algo correr mal, não poderemos ajudá-lo. Pereira sorriu. Perfeito. 3 meses e 300 mil euros mais tarde, o cofre Lusitano Invencível chegou. Classe de resistência 7, o nível mais alto de segurança disponível. Tinha quase 1,20 metros de altura, construído em liga de aço à prova de bala com um complexo sistema de fechadura mecânica que não exigia eletrónica, nem códigos, nem chaves, apenas uma série de rotações precisas do mostrador numa sequência específica que apenas Pereira conheceria. No dia da sua instalação, Pereira estava no seu escritório, a observar os técnicos a parafusá-lo ao chão de betão armado. Pela porta, ele via membros do seu pessoal doméstico a tratar das suas tarefas. A sua assistente executiva apressava-se com pastas. O seu motorista polia a frota de carros de luxo na garagem, e Mariana, a sua empregada de limpeza, empurrava um carrinho de limpeza pelo corredor, os seus movimentos eficientes e invisíveis. Mariana trabalhava para Pereira há quase 10 anos. Tinha 38 anos, falava baixo e era impecavelmente pontual. Pereira mal a notava na maior parte do tempo, o que era exatamente como ele preferia. O pessoal devia ser invisível, antecipando as necessidades sem ser visto ou ouvido. Quando a equipa de instalação finalmente partiu, Pereira trancou a porta do seu escritório. Aproximou-se do cofre com a reverência que outros poderiam reservar a um artefacto religioso. Era a sua fortaleza, a sua proteção contra um mundo que queria tirar o que era seu. Passou uma hora a testar o mecanismo, rodando os mostradores no padrão que memorizara, 3 voltas completas para a esquerda, parando em 47. Para a direita, 2 voltas completas, parando em 23. Uma volta para a esquerda, parando em 91, e depois para a direita até 15. Clique. A pesada porta abriu-se suavemente. Lá dentro, Pereira começou a colocar os seus bens mais preciosos, obrigações ao portador no valor de 40 milhões de euros. Maços de notas em várias moedas, mais 15 milhões de euros. Informações sobre contas offshore nas Ilhas Caimão, na Suíça e em Singapura. Documentos de empresas que poderiam destruir concorrentes se vazassem. Dossiês sensíveis que certas agências reguladoras considerariam muito interessantes. E apólices de seguro, títulos de propriedade, códigos de acesso a criptomoedas. Tudo o que importava, tudo o que representava o seu poder e riqueza, foi para dentro daquele cofre. Ao fechar a porta e rodar o fecho, Pereira sentiu uma onda de satisfação. Era isto, a defesa perfeita. Ninguém o podia alcançar agora. Nem os seus rivais de negócios que adorariam vê-lo cair, nem o seu irmão falido que não parava de exigir uma parte da herança da família, nem o desfile de ex-mulheres e os seus advogados, e certamente não o pessoal que se movia pela sua casa como sombras. Pereira serviu-se de um whisky, saboreando a sua queimadura. Pela janela, observou o sol a pôr-se sobre a sua propriedade. 5 hectares de controlo absoluto. Uma quinta no valor de 18 milhões de euros. Um cofre verdadeiramente impenetrável. Ele era intocável. Pelo menos, era o que ele pensava. O que Pereira não sabia, não poderia ter previsto, era que, 6 meses mais tarde, a sua fortaleza perfeita se tornaria a sua prisão perfeita, que a sua paranoia o aprisionaria tão eficazmente como era suposto aprisionar os outros, e que a pessoa que acabaria por destrancar o seu cofre, e, ao fazê-lo, destrancar todos os seus segredos, seria alguém que ele nunca considerara digno de atenção, alguém que ele desprezara, degradara e subestimara desde o primeiro encontro. Mas essa revelação ainda estava a 6 meses de distância. Por agora, Pereira estava no seu escritório, com um copo de whisky na mão, admirando a sua fortaleza de aço e o seu império de riqueza, completamente inconsciente de que os impérios construídos sobre a arrogância e o desprezo têm tendência a desmoronar-se por dentro. O cofre estava fechado. A fortuna estava segura. O despertador de Mariana Santos tocou às 4 da manhã, a mesma hora que tocava todos os dias da semana há 10 anos. Ela levantou-se na escuridão do seu pequeno apartamento num bairro social, movendo-se silenciosamente para não acordar Diogo, que estava enrolado debaixo do seu fino cobertor no quarto que partilhavam.
Mas esta manhã, como todas as manhãs durante uma semana, ela teve de o acordar. Meu amor, está na hora de levantar, sussurrou ela, abanando-lhe suavemente o ombro. Diogo mexeu-se, esfregando os olhos. A escola estava nas férias da Páscoa e o centro de tempos livres que ele costumava frequentar estava fechado para remodelações. Mariana não tinha família por perto, nem amigos que pudessem ficar com ele durante os seus dias de 12 horas. Tinha ligado a todas as amas que podia pagar. Nenhuma estava disponível. Por isso, Diogo vinha trabalhar com ela. Às 6 da manhã, chegaram à entrada de serviço da Quinta do Pereira na antiga de Mariana. A mansão erguia-se à sua frente, iluminada por luzes de segurança que faziam o exterior de pedra branca brilhar contra o céu antes do amanhecer. Diogo pressionou o rosto contra o vidro, agarrando a sua mochila gasta, que continha os seus trabalhos de casa e livros da biblioteca. Lembra-te do que eu te disse Mariana suavemente, com a mão no ombro dele. Fica em silêncio, fica invisível, fica longe do Sr. Pereira. Não toques em nada, não faças perguntas. Senta-te na copa do pessoal e lê os teus livros. Podes fazer isso pela mãe. Diogo acenou com a cabeça, embora os seus olhos estivessem arregalados de curiosidade. Para ele, a mansão era como um museu. Tudo lá dentro era brilhante e intocável, desde os vasos de cristal nos corredores até aos livros encadernados em cor na biblioteca. Até o ar cheirava a caro, a produto para móveis e flores frescas que custavam mais do que as suas compras da semana. Mariana movia-se pela mansão com uma eficiência treinada. Conhecia cada divisão, cada superfície, cada expectativa. Começou na cozinha, preparando a máquina de café para o chefe que chegaria às 7 da manhã. Depois, passou para as salas de estar principais, limpando o pó e arrumando, certificando-se de que tudo estava perfeito antes de Pereira acordar. Diogo seguia-a como uma sombra, observando tudo. Sentava-se nos cantos com os seus livros, os seus olhos seguindo os movimentos da mãe, notando como ela trabalhava o dobro para se manter invisível, como nunca fazia contacto visual com os poucos outros membros do pessoal que passavam, como se encolhia sempre que ouvia passos a aproximarem-se. No terceiro dia, Pereira viu-o. Diogo estava sentado na copa do pessoal, um pequeno espaço sem janelas perto da cozinha com uma mesa, um micro-ondas e um bebedouro. Tinha terminado os seus trabalhos de casa de matemática e estava a ler um livro da biblioteca sobre exploração espacial. As suas pernas balançavam numa cadeira demasiado alta para ele. A sua t-shirt de personagem de desenhos animados de cores vivas contrastava com as paredes brancas estéreis. Pereira apareceu na porta, a meio de uma chamada telefónica. Parou ao ver Diogo, os seus olhos a estreitarem-se. Mariana, chamou ele bruscamente. Mariana apareceu em segundos, o seu rosto cuidadosamente neutro. Sim, Sr. Pereira. O que é isto? Pereira apontou para Diogo como se ele fosse um objeto fora do lugar. O meu filho, senhor. A escola está fechada esta semana e não tenho ninguém para ficar com ele. Peço desculpa pelo incômodo, ele não vai causar problemas. Pereira olhou para Diogo com um nojo evidente. Eu não dirijo uma creche. Mantém-no fora do meu caminho e diz-lhe para não tocar em nada. Sabes como são estas crianças? As palavras ficaram suspensas no ar. Diogo apertou mais o seu livro, mas não disse nada. Sim, senhor, sussurrou Mariana. Não voltará a acontecer. Nos dias seguintes, Pereira deixou bem claros os seus sentimentos. Quando passava por Diogo no corredor, murmurava suficientemente alto para ser ouvido, ter os filhos do pessoal a correr por aí, a seguir vão querer comer à minha mesa. Quando Diogo ajudava a mãe a carregar os produtos de limpeza, Pereira comentou com o seu assistente, vigia a tua carteira perto daquele, sabes como eles são. O pior aconteceu no quinto dia. Diogo estava novamente a ler na copa do pessoal, desta vez um livro sobre matemática avançada que a sua professora lhe tinha dado. A professora Isabel Pereira tinha dito que ele era sobredotado, que a sua capacidade de se lembrar de tudo o que lia era extraordinária. Mas a sua escola pública subfinanciada não tinha um programa para alunos como ele, nem recursos para nutrir os seus talentos. Pereira entrou para tirar uma garrafa de água do frigorífico. Olhou para o livro de Diogo e riu-se. Matemática avançada, que giro. Ele desenroscou a tampa da sua garrafa de água. Alguém devia ensinar estas crianças a apontar mais baixo, a não lhes encher a cabeça com ideias. Sabes o que acontece quando as pessoas tentam ser algo que não são? Decepção. Ele saiu, deixando Diogo a olhar para as páginas. Já não conseguia ver claramente através das lágrimas que se formavam nos seus olhos. Quando Mariana o encontrou 10 minutos mais tarde, ela soube que algo tinha acontecido. Abraçou-o na pequena copa do pessoal, longe das câmaras e dos olhares indiscretos. O que é que eu te disse, meu amor? Fica invisível.
Ele não pode magoar o que não pode ver. Mas mãe, por que é que ele nos fala assim? Eu não fiz nada de mal. Eu sei, meu amor, eu sei. A voz de Mariana falhou, mas ela recompôs-se. Algumas pessoas têm apenas ódio no coração. Mas nós precisamos deste trabalho. Precisamos do dinheiro para a renda, para a comida, para o teu material escolar. Por isso, sorrimos, ficamos em silêncio e sobrevivemos. Compreendes? Diogo acenou com a cabeça contra o ombro dela. Ele compreendia mais do que ela queria. Compreendia que, no mundo de Pereira, eles eram menos do que humanos, objetos a serem usados e descartados. Mas o que Mariana não percebia totalmente era o dom que o seu filho possuía. Diogo lembrava-se de tudo. 3 dias antes, ele tinha ouvido Pereira ao telefone com o seu advogado a discutir contas offshore. Diogo podia repetir a conversa palavra por palavra. Há 2 dias, ele tinha observado o técnico de segurança a inserir um código num painel de uma porta lateral. Diogo conhecia a sequência de 6 dígitos sem sequer tentar. A sua mente funcionava como uma câmara, capturando detalhes que os outros não viam e armazenando-os permanentemente, padrões, números, conversas, movimentos. Nada era demasiado pequeno ou insignificante para a sua memória fotográfica registar. Os seus professores tinham notado nas reuniões de pais e professores. Senhora Santos, o Diogo é excepcional. Ele consegue lembrar-se de páginas inteiras de texto depois de as ler uma vez. Resolve problemas complexos recordando padrões semelhantes. É um dom raro. Mas de que servia um dom raro numa escola com computadores avariados, manuais desatualizados e professores tão sobrecarregados que mal conseguiam gerir as suas turmas sobrelotadas? De que servia o gênio quando o mundo já tinha decidido que não tinhas importância? Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre a propriedade, Diogo ajudou a mãe a limpar. Aspirou o corredor do andar de cima enquanto Mariana mudava os lençóis nos quartos de hóspedes. Limpou as superfícies da casa de banho, tendo o cuidado de não deixar marcas. Observava tudo com uma concentração intensa. A sua mente registava os detalhes, os quadros nas paredes, o padrão das molduras, a forma como a luz se filtrava através do vitral no topo da escada. Às 20h47, ouviram o som de um carro parar na entrada circular. Pela janela, Diogo viu o motorista de Pereira ajudar o bilionário a sair de um sedã de luz preto. Pereira cambaleava, rindo demasiado alto. O seu fato caro estava amarrotado. A gala de caridade tinha claramente envolvido um bar aberto. Rápido, meu amor, sussurrou Mariana com urgência, juntando os seus produtos de limpeza. Temos de nos manter fora do caminho dele quando ele está assim. Eles moveram-se para uma sala de estar adjacente. Mariana continuou a limpar o pó enquanto Diogo se sentava silenciosamente no chão perto da porta. Ele ouvia Pereira a tropeçar pelo corredor, a sua voz a ecoar enquanto dispensava o motorista. Noite maravilhosa, maravilhosa. Deram-me um prémio, sabes, por liderança comunitária. Ah, se eles soubessem. Os passos tornaram-se mais altos, instáveis. Diogo espreitou pela porta entreaberta. Pereira dirigia-se para o seu escritório privado. O bilionário falava para si mesmo, tirando a gravata, as suas palavras arrastadas. Minha fortaleza, minha bela fortaleza, deixa-me ver o meu tesouro. Pereira desapareceu no seu escritório. Diogo conseguia ver parte da sala através da fresta. A sua mãe estava na sala de estar atrás dele, concentrada no seu trabalho, tentando terminar para poderem ir embora. Mas Diogo observou. E o que ele viu nos minutos seguintes mudaria tudo. Ele observou Pereira a aproximar-se do cofre maciço, observou-a rir e a rodar os mostradores, dando um espetáculo para uma audiência de um só homem. Observou os movimentos precisos, 3 vezes para a esquerda, 2 vezes para a direita, 1 vez para a esquerda, e depois novamente para a direita. Observou o cofre abrir-se, observou Pereira a perscrutar os seus tesouros lá dentro, observou-a fechá-lo novamente. E a memória fotográfica de Diogo capturou cada detalhe, cada rotação, cada número que o mostrador passava, armazenando perfeitamente, permanentemente, como uma fotografia que nunca se desvaneceria. Pereira cambaleou até ao seu sofá de cor e desabou, desmaiando em segundos. Diogo, vem meu amor. Acabamos, sussurrou Mariana atrás dele. Diogo levantou-se, colocando a mochila nos ombros. Não disse nada sobre o que tinha visto. Tinha aprendido a ser silencioso, a ser invisível, a guardar as suas observações para si. Saíram pela entrada de serviço, as luzes da mansão a apagarem-se atrás deles enquanto regressavam a casa através das ruas escuras. No carro, Mariana perguntou-lhe se ele estava bem. Diogo olhou pela janela para os postes de luz a passarem, a combinação ainda vívida na sua mente. Estou bem, mãe. Mas ele não estava bem.
Nada disto estava bem. Rui Pereira nunca se sentira mais invencível do que naquela noite. A gala de caridade tinha sido um triunfo. 500 membros da elite da cidade tinham-se reunido no Hotel Avenida Palace, e Pereira tinha sido convidado de honra. Tinham-lhe entregue um prémio de liderança filantrópica, um troféu de cristal que agora estava no banco de trás do seu carro. Ele tinha feito um discurso sobre dar à comunidade, sobre responsabilidade e compaixão. Os aplausos tinham sido ensurdecedores. Era tudo uma performance, claro. Pereira doava a instituições de caridade pelos benefícios fiscais e pelas oportunidades de networking. Mas, de pé naquele palco, banhado pelos holofotes e pela admiração, ele sentira-se como um rei. 6 taças de champanhe e 3 whiskies apenas amplificaram essa sensação. Agora, às 2 da manhã, sozinho no seu escritório com uma porta entreaberta, Pereira serviu-se de outro copo da garrafa de cristal na sua secretária. O seu casaco estava pendurado na cadeira, a gravata desapertada, a camisa fora das calças. A mansão estava silenciosa à sua volta, a maior parte do pessoal já tinha ido embora há muito tempo. Apenas Mariana permanecia, terminando as suas tarefas noturnas antes de ir para casa. Pereira ergueu o copo ao seu reflexo na janela à prova de bala. A mim, disse ele, rindo. Líder comunitário, filantropo, gênio. A palavra gênio fê-lo pensar no seu cofre, a sua bela e impenetrável fortaleza. Virou-se para o olhar, erguido contra a parede do fundo como um monumento à sua paranoia e ao seu gênio. Na sua euforia alcoólica, sentiu um desejo súbito de o admirar de perto, de comungar com a sua maior realização. Ninguém consegue forçar isto, disse para si mesmo, caminhando com passo inseguro em direção à maciça estrutura de aço. Ninguém sabe sequer como funciona. Nem os fabricantes, nem os especialistas, ninguém. Apenas eu. Passou a mão pela superfície metálica fria, sentindo a precisão da sua construção. O lusitano invencível. Classe de resistência 7. 300 mil euros de pura segurança. No corredor, Diogo movia-se silenciosamente. Tinha estado a limpar o pó das molduras ao longo do corredor, dirigindo-se para a escadaria principal onde a sua mãe estava a aspirar o tapete. A porta do escritório estava suficientemente aberta para ele ver lá para dentro, e ele congelara ao ouvir a voz de Pereira. Fica invisível, a sua mãe tinha-lhe ensinado. Não o deixes ver-te. Diogo encostou-se à parede, o seu pano do pó ainda na mão. Pela fresta da porta, ele conseguia ver Pereira de pé em frente ao cofre, a balançar ligeiramente. Sabes que mais, disse Pereira, falando para o cofre como se fosse uma pessoa. Tu mereces uma performance, uma demonstração de gênio. Ele riu-se, um som que parecia deslocado vindo de um homem da sua estatura e idade. Depois, aproximou-se do mostrador, os seus dedos a pairarem sobre a roda de metal. O padrão perfeito, o único padrão, o meu padrão. Diogo observava, mal conseguindo respirar. A sua memória fotográfica ativou-se automaticamente, como sempre fazia quando algo lhe captava a atenção. A sua mente tornou-se uma câmara, registando cada detalhe com uma clareza perfeita. Pereira agarrou no mostrador e começou a rodá-lo. Esquerda, narrou ele para si mesmo, fazendo girar a roda. 3 voltas completas. Passamos pelos números, uma e outra vez. E depois paramos em 47. 47. Foi o ano em que o meu pai morreu, o ano em que herdei tudo. O mostrador clicou suavemente ao assentar no número. Os olhos de Diogo seguiram cada movimento. 3 vezes para a esquerda, parar em 47. A sua mente registou como uma fotografia nítida e permanente. Agora, para a direita, continuou Pereira, as suas palavras ligeiramente arrastadas. 2 voltas completas. Parar em 23. É o meu número da sorte. Ganhei o meu primeiro jogo de póquer com um par de 3. 2 vezes para a direita, parar em 23. E depois, para a esquerda novamente. Só uma vez desta vez, uma única rotação, parar em 91. Foi o ano em que fundei a minha empresa, a melhor decisão da minha vida. Uma vez para a esquerda, parar em 91. E finalmente, disse Pereira com um toque de drama, para a direita até 15. 15. O número de milhões que ganhei no meu primeiro contrato. Bonito, não é? Uma combinação que tem significado, que conta a minha história. Para a direita até 15. Houve um clique mecânico suave, mais profundo do que os outros. Pereira agarrou na maçaneta e puxou. A porta maciça abriu-se suavemente, revelando o interior do cofre. Mesmo da sua posição no corredor, Diogo conseguia ver pilhas de papéis, maços de notas, pastas de couro. O meu tesouro, disse Pereira, a sua voz cheia de satisfação.
Tudo meu, protegido, seguro, intocável. Ele ficou ali por um momento, admirando o seu tesouro como um dragão a vigiar o seu ouro. Depois, riu-se novamente e começou a fechar a porta. Agora, fechamos tudo, disse ele, rodando o mostrador. Invertemos a sequência, adicionamos a volta final. É esse o segredo. É preciso conhecer ambos os padrões, abertura e fecho. Brilhante. Realmente, eu sou brilhante. Diogo observou enquanto Pereira executava a sequência de fecho, a sua mente a registar os movimentos inversos com a mesma precisão. A sequência estava agora gravada na sua memória como a ferro quente. Cada número, cada rotação, armazenada permanentemente. Pereira afastou-se do cofre, tropeçou e quase caiu. Agarrou-se à borda da sua secretária, derrubando um porta-lápis. As canetas espalharam-se pela superfície de madeira polida e algumas caíram ruidosamente no chão. O PS, disse ele, rindo de si mesmo. Não fez qualquer movimento para as apanhar. Em vez disso, virou-se para o sofá de couro contra a parede, parecendo subitamente exausto. Desabou sobre ele, de bruços, com um braço pendurado para o chão, os seus sapatos caros ainda nos pés. Em segundos, a sua respiração aprofundou-se para o ritmo pesado do sono inconsciente. Diogo ficou imóvel no corredor, o seu coração a bater descontroladamente. Acabara de testemunhar algo que não era suposto ver, algo que Pereira nunca teria mostrado a ninguém sóbrio. A combinação do cofre impenetrável, o segredo que Pereira guardava acima de tudo. E Diogo agora conhecia-a perfeitamente. 3 vezes para a esquerda até 47, 2 vezes para a direita até 23, uma vez para a esquerda até 91, para a direita até 15. O padrão estava gravado na sua mente com uma clareza perfeita, tão permanente como o seu próprio nome. Ouviu os passos da sua mãe nas escadas, o aspirador a silenciar-se. Rapidamente, silenciosamente, Diogo continuou a limpar o pó das molduras, afastando-se da porta do escritório. No momento em que Mariana apareceu no topo da escada, ele estava a vários metros no corredor, a trabalhar como se nada fosse. Quase a terminar, meu amor? Perguntou Mariana suavemente, enrolando o cabo do aspirador. Sim, mãe. Eles terminaram o seu trabalho em silêncio, juntando o material, verificando se tudo estava em ordem. Pela porta aberta do escritório, podiam ouvir Pereira a ressonar no seu sofá. Mariana espreitou para dentro, o seu rosto inexpressivo, e depois guiou Diogo para a escada de serviço. Saíram pela entrada da cozinha, o ar fresco da noite um alívio após a atmosfera reciclada da mansão. A UMM antiga de Mariana estava sozinha no parque de estacionamento do pessoal, com um ar miserável sob as luzes de segurança. Ela destrancou-a com uma chave que emperrava na fechadura, um problema que não podia pagar para reparar. Enquanto saíam pelo portão de serviço, Diogo pressionou o rosto contra o vidro, olhando para trás, para a mansão. Todos aqueles quartos, todo aquele espaço, toda aquela riqueza por trás das suas paredes. E lá dentro, um homem bêbado, protegido por portões e câmaras e um cofre que ele pensava que o tornava invencível. Estás bem, meu amor? Perguntou Mariana, com os olhos na estrada. Diogo afastou-se da janela. A sua mãe parecia cansada, os ombros descaídos, as mãos a agarrarem o volante. Tinha trabalhado 12 horas hoje, como ontem, como amanhã, a limpar a sujidade de um homem que a tratava, na melhor das hipóteses, como se fosse invisível, e na pior, como se fosse um verme. Estou bem, mãe, disse ele suavemente. Mas ele não estava bem. Tinha um segredo agora, uma informação que Pereira nunca quereria que ninguém possuísse. A combinação da sua fortaleza, a chave do seu tesouro. E Diogo não sabia o que fazer com ela. Por isso, não disse nada. Observou pela janela enquanto passavam por ruas que se tornavam progressivamente mais escuras, edifícios que se tornavam progressivamente mais pequenos, longe das quintas e condomínios fechados, através dos bairros de classe média, até à zona onde a renda era acessível e os sonhos eram práticos. 23 minutos depois, chegaram ao parque de estacionamento do seu prédio num bairro social. O prédio era velho, mas cuidado, com tinta a descascar no exterior e uma porta da frente que nem sempre fechava corretamente. O seu apartamento era no 3º andar, um T1 com uma torneira da casa de banho a pingar que o senhorio prometia sempre reparar. Mariana estacionou entre uma picape e um sedã que faltava o para-choques traseiro. Desligou o motor e, por um momento, ficaram sentados em silêncio. Através do para-brisas, podiam ver roupa pendurada nas varandas, o brilho dos ecrãs de televisão através de cortinas finas, o brilho do letreiro de uma mercearia de esquina a anunciar cigarros e bilhetes de lotaria. Era a casa deles, pequena e gasta, mas era a casa deles. O contraste com a quinta do Pereira era gritante e doloroso. 5 hectares contra 60 metros quadrados, candelabros de cristal contra um ventilador de teto que estalava,
um cofre feito por medida com milhões de euros contra uma conta corrente que mal cobria as compras. Vamos, disse Mariana suavemente, pegando na sua mala. Amanhã tens de estudar, mesmo que sejam férias. Tens leitura para fazer. Subiram as escadas juntos, a mochila de Diogo a saltar contra os seus ombros. Dentro do seu apartamento, Mariana preparou-lhes sanduíches para um jantar tardio, enquanto Diogo se sentava à sua pequena mesa de cozinha, com o livro da biblioteca aberto à sua frente. Mas não conseguia concentrar-se nas palavras. A sua mente voltava sempre àquele escritório, a Pereira a cambalear em frente ao cofre, à sequência de números e rotações agora permanentemente gravada na sua memória. 3 vezes para a esquerda até 47, 2 vezes para a direita até 23, uma vez para a esquerda até 91, para a direita até 15. Ele não sabia por que razão aquilo importava. Não sabia que em 6 dias aquele segredo se tornaria a coisa mais importante na sua vida. Não sabia que a dança bêbada que testemunhara desencadearia eventos que mudariam tudo. Por agora, ele era apenas um rapaz de 10 anos a comer uma sanduíche num pequeno apartamento, carregando um segredo que não pedira, a tentar ser invisível num mundo que já tinha decidido que ele não importava. Rui Pereira acordou com o som do seu telemóvel a gritar na mesa de cabeceira. A luz do sol atravessava as frestas das suas cortinas do quarto como facas. A sua cabeça parecia que se ia partir em duas. A sua boca sabia algo morto, e todo o seu corpo doía de ter dormido vestido no sofá do escritório. Ele agarrou no telemóvel sem olhar para o ecrã. O quê? Senhor Pereira, onde está? A voz da sua assistente estava aguda de pânico. A equipa da fusão está à espera na sala de conferências há 20 minutos. Vieram da Califórnia especialmente para esta reunião. Precisam dos dossiês Henderson, da documentação das contas offshore, de tudo o que disse que teria pronto. Pereira sentou-se demasiado depressa. A sala balançou. Que horas são? 9h30. A reunião estava marcada para as 9h. Senhor, estas pessoas não estão contentes. O próprio Sr. Henderson está aqui. A fusão Henderson. 6 meses de negociação. Um contrato de 400 milhões de euros que expandiria a sua empresa para 3 novos mercados. A documentação era crucial, urgente, legalmente exigida para a assinatura de hoje. E estava tudo no cofre. Diga-lhes que estarei aí numa hora, disse Pereira com a voz rouca. Aconteceu qualquer coisa, um problema de segurança. Senhor, eles já estão a falar em ir embora. O Sr. Henderson disse que se não formos suficientemente profissionais para honrar os nossos compromissos, eu disse que trato disso. Pereira terminou a chamada e cambaleou para o seu escritório, ainda a usar o fato amarrotado do dia anterior. O cofre erguia-se contra a parede, exatamente onde estava na noite anterior. Sólido, impenetrável, a troçar dele. As mãos de Pereira tremiam ligeiramente enquanto se aproximava dele. A ressaca fazia-lhe a cabeça latejar, mas por baixo da dor física havia algo pior, uma sensação crescente de que algo estava errado. Ele tinha aberto aquele cofre centenas de vezes. Conhecia a combinação de cor, não conhecia. Agarrou no mostrador e tentou lembrar-se. Esquerda, primeiro, isso ele sabia. Mas quantas voltas? 3. Ou eram 2? E qual era o primeiro número? 40 e qualquer coisa. 47. 49. Ele rodou o mostrador 3 vezes para a esquerda, parou em 47, depois tentou 2 vezes para a direita até 23, para a esquerda até 91, para a direita até 15. Puxou a maçaneta. Nada. O cofre permaneceu fechado, silencioso, indiferente aos seus esforços. Pereira sentiu um tremor de pânico no peito. Tentou novamente, mais cuidadosamente desta vez. 3 vezes para a esquerda até 47. 2 vezes para a direita até 23. Uma vez para a esquerda até 91. Para a direita até 15. Nada. Não, 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 murmurou ele, limpando o suor da testa. Talvez tivesse contado mal as rotações. Talvez fossem 2 vezes para a esquerda primeiro, e depois 3 vezes para a direita. Ou será que o primeiro número era 49 em vez de 47? Ele tentou variação após variação. A sua cabeça latejava a cada tentativa. Os números confundiam-se. Era 23 ou 32. Era 91 ou 19. Tinha rodado para a esquerda ou para a direita primeiro. Passou uma hora, e depois outra. O seu telemóvel não parava de tocar. A sua assistente, a equipa da fusão, o seu advogado. Ele ignorou-os a todos. Ao meio-dia, Pereira tinha preenchido 3 páginas com tentativas de combinação,
riscando cada sequência falhada com traços cada vez mais violentos. Nenhuma funcionou. O cofre permaneceu selado, a sua fortuna e os seus documentos críticos trancados lá dentro. Ligou de volta à sua assistente: cancele tudo. Todas as reuniões, todas as chamadas. Diga ao Henderson que remarcamos. O Sr. Henderson está furioso. Diz que o negócio está cancelado se não apresentarmos a documentação até ao final do dia. A equipa jurídica diz que estamos em cumprimento de "eu disse para cancelar tudo", gritou Pereira. E desligou. Olhou para o cofre, a sua respiração curta. Isto não podia estar a acontecer. Ele tinha projetado este cofre especificamente para ser impenetrável, e agora era impenetrável para ele. A sua própria paranoia tinha-o aprisionado. À noite, desesperado e exausto, Pereira encontrou os contactos do fabricante suíço. As suas mãos tremiam enquanto marcava o número internacional. O Aldi Security Systems, em que posso ajudar? Preciso de falar com alguém sobre um cofre feito por medida. É o Rui Pereira. Comprei uma unidade de classe de resistência 7 a 6 meses. Houve uma pausa, alguns cliques de teclado. Um momento, Sr. Pereira. Pereira foi transferido 2 vezes antes de chegar ao engenheiro-chefe que tinha supervisionado a construção do seu cofre. Sr. Pereira, boa noite. Como posso ajudá-lo? Preciso da combinação de emergência para o meu cofre. Ou do código de anulação, ou de qualquer sistema de segurança que tenham incorporado. Outra pausa. Senhor, pediu especificamente que não houvesse acesso de emergência de qualquer tipo. Assinou documentos a renunciar a qualquer suporte do fabricante para a recuperação da fechadura. Honramos esse pedido. Destruímos todos os registros, de acordo com as suas instruções explícitas. A voz de Pereira elevou-se. Está a dizer-me que não há maneira de abrir este cofre sem a combinação que eu criei? Não, senhor. Esse era o objetivo das suas especificações personalizadas. Queria um cofre ao qual nem nós pudéssemos aceder. Construímos exatamente o que pediu. Mas se eu me esquecer da combinação, então o cofre permanece fechado. Discutimos esta possibilidade longamente durante a fase de projeto. O senhor garantiu-nos que nunca se esqueceria. Pereira teve vontade de gritar. E perfurar. Cortar. Possível, mas extraordinariamente difícil e demorado. O cofre é de classe de resistência 7. Levaria semanas, talvez meses, e há uma alta probabilidade de danificar o conteúdo. Podemos recomendar especialistas. Envie-me as informações deles. Pereira desligou e atirou o telemóvel contra a parede, onde bateu e caiu ruidosamente no chão. Serviu-se de um whisky com as mãos a tremer. Isto era suposto ser impossível. Ele era suposto estar protegido. Em vez disso, estava preso pela sua própria criação. O segundo dia começou com Pereira a contratar a primeira equipa de especialistas em cofres. 3 homens chegaram ao amanhecer com malas de equipamento e uma confiança profissional. Examinaram o cofre durante 2 horas, passando sensores acústicos pela sua superfície, usando dispositivos de varrimento eletromagnético, consultando manuais técnicos. O especialista principal, um homem de cabelo grisalho chamado António Costa, endireitou-se finalmente e tirou os óculos. Sr. Pereira, este é um trabalho extraordinário. O mecanismo de fecho é puramente mecânico. Sem eletrónica para contornar. A liga de aço é de qualidade militar. Sem a combinação ou as plantas originais, estamos a falar de meses de trabalho para tentar forçá-lo. E isso se tivermos sorte. E se o cortarmos? Perguntou Pereira, a mesma pergunta que tinha feito aos fabricantes. Possível, mas levaria semanas e equipamento especializado. Brocas com ponta de diamante, cortadores de plasma. E mesmo assim, não há garantia de que não danifiquemos o que está lá dentro. O calor do corte poderia destruir documentos em papel, derreter discos de computador. Pereira sentiu o peito apertar-se. Preciso que o que está lá dentro permaneça intacto. São documentos comerciais críticos. António Costa acenou com a cabeça em simpatia. Então, sugiro vivamente que continue a tentar lembrar-se da combinação. É a sua melhor opção. Eles trabalharam por mais 8 horas, tentando tudo o que sabiam. Métodos acústicos para ouvir os discos, sensores de pressão, modelos de probabilidade matemática. Nada funcionou. À noite, arrumaram o seu equipamento e partiram, incapazes de ajudar. O terceiro dia trouxe uma segunda equipa, estes mais jovens, mais agressivos nos seus métodos. Instalaram computadores portáteis, a correr algoritmos de cracking, posicionaram microfones contra a porta do cofre, tentaram técnicas de manipulação que envolviam sentir movimentos microscópicos no mostrador.
Pereira observava do seu escritório, a beber constantemente. Whisky de manhã, whisky à tarde, whisky à noite. O álcool não o ajudava a lembrar-se. Apenas agravava o pânico, tornando os seus pensamentos mais confusos. O seu telemóvel não parava de tocar com mensagens cada vez mais urgentes. O negócio Henderson tinha colapsado. Uma oportunidade de 400 milhões de euros desaparecida porque ele não conseguiu apresentar a documentação. Os seus advogados avisavam-no de possíveis processos judiciais. O seu diretor financeiro precisava de informações sobre as contas offshore para uma auditoria fiscal. O seu conselho de administração queria respostas sobre a sua ausência das reuniões críticas. E o cofre permanecia sempre fechado. Quarto dia, uma terceira equipa. Mais equipamento, mais tentativas infrutíferas. Pereira parou de observar. Sentou-se à sua secretária, com a cabeça entre as mãos, rodeado de páginas de tentativas de combinação, copos vazios e um desespero crescente. Quinto dia, uma quarta equipa. Trouxeram equipamento que Pereira não reconhecia, tentaram métodos que ele não compreendia. Nada disso importava. O cofre fora projetado para ser impenetrável, e estava a corresponder perfeitamente ao seu projeto. Na noite do quinto dia, o escritório de Pereira parecia uma zona de desastre. Malas de equipamento empilhadas nos cantos, cabos a percorrer o chão, computadores portáteis a exibir mensagens de falha, ferramentas espalhadas por todo o lado. E no centro de tudo, o cofre erguia-se intacto, imóvel, inviolado. Pereira estava no seu sexto whisky quando a quinta equipa chegou. Eram os melhores, tinham-lhe dito, os arrombadores de cofres mais experientes de Portugal. Se alguém o podia ajudar, eram eles. Entre eles estava Carla Mendes, uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos perspicazes e uma reputação de forçar o impossível. Ela examinou o cofre com um distanciamento profissional, passando os dedos ao longo do mostrador, pressionando o ouvido contra a porta, verificando as dobradiças e a estrutura. Há quanto tempo está fechado do lado de fora? Perguntou ela. 5 dias, disse Pereira, a sua voz rouca de exaustão e álcool. E tenho a certeza de que não se lembra de nenhuma parte da combinação. Lembro-me de pedaços de números, mas não da sequência, não das rotações. Sempre que penso que a tenho, nada funciona. Carla acenou com a cabeça. O problema com fechaduras mecânicas como esta é que não há portas das traseiras, não há assinatura eletrónica para rastrear. É pura engenharia, magnífica, na verdade. E impossível de contornar sem a combinação ou meses de trabalho. Não tenho meses. A voz de Pereira falhou. Tenho contratos a colapsar, auditorias a chegar, documentos legais presos lá dentro. Preciso que seja aberto agora. Então, precisa de se lembrar, disse Carla simplesmente. Ela instalou o seu equipamento e começou a trabalhar. O sexto dia chegou. Pereira não dormia decentemente há quase uma semana. O seu império empresarial estava a sofrer. Chamadas telefónicas de parceiros zangados, membros do conselho preocupados, advogados ameaçadores. A sua ausência das reuniões críticas levantava questões. A sua incapacidade de produzir documentos essenciais causava danos reais. E ainda ninguém conseguia abrir o cofre. Às 14 horas do sexto dia, Carla Mendes trabalhava há 3 dias seguidos. Tinha tentado tudo do seu considerável arsenal. Nada tinha funcionado. Estava a fazer uma pausa, a consultar a sua equipa, quando Pereira serviu outro uísque e sentiu algo quebrar dentro de si. O seu desespero tinha-se transformado em raiva. Raiva contra o cofre, raiva contra si mesmo, raiva contra o seu próprio gênio paranoico que tinha criado esta prisão. Ele levantou-se, cambaleando ligeiramente, e ergueu o copo para o cofre, para os especialistas que tinham falhado, para o universo que zombava dele. Se alguém conseguir abrir este cofre, gritou ele, a sua voz espessa de álcool e fúria, 200 milhões de euros são seus. A sala ficou em silêncio. As ferramentas pararam de se mover. As conversas cessaram. Todas as cabeças se viraram para ele. Um dos técnicos falou, incerto. Senhor, está a falar a sério. Pereira, para lá de qualquer consideração pelas consequências, acenou com o copo com desdém. Sim, 200 milhões de euros. Não me interessa quem o faz. Apenas abram esta maldita coisa. As palavras ficaram suspensas no ar, ouvidas por 12 profissionais que se lembrariam exatamente do que fora dito. E no canto, sentado tão silenciosamente que ninguém o notara, estava uma pequena figura com uma t-shirt de personagem de desenhos animados. Diogo Silva tinha estado a observar o dia todo, fascinado pelos especialistas e pelo seu equipamento. A sua mãe estava a limpar na sala ao lado. E na sua mente, gravada com uma clareza perfeita,
estava uma sequência de números e rotações que ele testemunhara 6 noites antes. Uma sequência que mais ninguém na sala sabia que existia. O pesadelo de Pereira estava prestes a tornar-se completo, mas não da maneira que ele esperava. O escritório tinha se tornado uma sala de guerra. Malas de equipamento a forrar as paredes, cabos a serpentear pelo chão de mármore como veias mecânicas, 3 computadores portáteis a exibir algoritmos complexos nos seus ecrãs, as suas ventoinhas a zumbir no silêncio tenso. O ar cheirava a café, a suor e ao whisky caro de Pereira. Carla Mendes estava ajoelhada em frente ao cofre, o seu ouvido pressionado contra o aço frio, os seus dedos a manipular delicadamente o mostrador. Ela estava nesta posição, com breves pausas, há 3 dias seguidos. As suas costas doíam, os seus olhos ardiam por falta de sono, mas a sua reputação fora construída a quebrar o impossível, e ela recusava-se a admitir a derrota. Atrás dela, 2 membros da sua equipa monitorizavam os sensores acústicos, atentos a qualquer flutuação que pudesse indicar o alinhamento dos discos. Um terceiro membro da equipa examinava matrizes de probabilidade no seu portátil, calculando combinações potenciais com base em padrões comuns. Nada disto estava a funcionar. Pereira estava sentado à sua secretária, desleixado na sua cadeira de couro, com um copo de whisky de cristal na mão. Eram 14h47 do 6º dia, e ele parecia um homem a desmoronar-se. O seu fato estava amarrotado, o mesmo que usava há dias. O seu cabelo, normalmente meticulosamente penteado, estava em todas as direções. Os seus olhos estavam injetados de sangue. As suas mãos tremiam ligeiramente. O seu telemóvel estava pousado com o ecrã para cima na secretária, as notificações de mensagens a empilharem-se como acusações. O seu advogado tinha ligado 4 vezes na última hora. O seu diretor financeiro tinha enviado e-mails cada vez mais frenéticos. O seu conselho de administração tinha agendado uma reunião de emergência para discutir a sua aptidão para liderar a empresa. Tudo estava a ruir. A fusão Henderson tinha colapsado completamente, custando-lhe não apenas o contrato de 400 milhões de euros, mas também a sua reputação na indústria. Espalhou-se o boato de que Rui Pereira não conseguia cumprir os seus compromissos, de que algo estava errado na sua empresa. Os parceiros estavam a ficar nervosos. Os investidores estavam a fazer perguntas. E o cofre permanecia sempre fechado. O seu telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem do seu advogado. O Ministério Público ameaça com processo por obstrução se não apresentarmos a documentação offshore até sexta-feira. Faltam 2 dias. Onde estão os dossiês? Presos numa caixa de aço de 300 mil euros, pensou Pereira amargamente. Presos pelo meu próprio gênio. Ele esvaziou o copo e serviu-se de outro, o seu quarto da tarde. O whisky queimou ao descer, mas não fez nada para acalmar o pânico que se instalara permanentemente no seu peito. Alguma coisa? Perguntou ele a Carla, embora já soubesse a resposta. Ela endireitou-se sobre os calcanhares, esfregando as têmporas. Nada. Tentei todas as técnicas de manipulação que conheço. Esta fechadura é extraordinária. Quem a projetou sabia exatamente o que estava a fazer. Fui eu que a projetei, disse Pereira com uma risada sem humor. Disse-lhes exatamente o que queria. Sem portas das traseiras, sem anulações, segurança perfeita. Bem, conseguiu-a. Carla levantou-se, os seus joelhos a estalarem. Segurança perfeita significa estar perfeitamente fechado do lado de fora quando se perde a combinação. Um dos membros da sua equipa, um jovem chamado Gonçalo Dias, levantou os olhos do seu portátil. Poderíamos tentar uma abordagem sistemática, testando matematicamente cada combinação possível, mas estamos a falar de milhões de sequências potenciais. Ao nosso ritmo atual, levaria cerca de 7 anos. Eu não tenho 7 anos. Pereira levantou-se demasiado depressa, tropeçando ligeiramente. Eu não tenho 7 dias. O último e-mail do seu diretor financeiro piscou no ecrã do seu telemóvel. Ele agarrou, lendo a mensagem que lhe deu um nó no estômago. Reunião de emergência do Conselho convocada para segunda-feira. Questões sobre a sua ausência, tomada de decisões, controle dos ativos da empresa. Os investidores querem respostas. Isto é sério, Rui. Faltavam 3 dias. 3 dias para provar que ainda estava no controle, ainda competente, ainda digno de dirigir um império multibilionário. 3 dias para abrir um cofre que tinha derrotado 5 equipas de especialistas. Carla estava a preparar-se para outra tentativa, ajustando os seus sensores acústicos, quando Pereira sentiu algo quebrar dentro de si. A combinação do whisky, falta de sono e pânico crescente criou uma tempestade perfeita de desespero imprudente. Ele levantou-se, cambaleando ligeiramente, e ergueu o copo para o cofre. A sua voz saiu mais alta do que ele pretendia, rouca e arrastada.
Se alguém conseguir abrir este cofre, 200 milhões de euros são seus. A sala congelou. A mão de Carla parou ao meio do ajuste. Gonçalo Dias levantou os olhos do seu portátil. Os outros técnicos viraram-se do seu equipamento, a olhar para Pereira com expressões que iam do choque à incredulidade. O silêncio estendeu-se por vários batimentos cardíacos. Depois, Gonçalo Dias falou, a sua voz cautelosa. Senhor, está a falar a sério. Pereira acenou com o copo, o uísque a derramar. Sim, 200 milhões de euros. Não me interessa quem o faz. Não me interessa como o fazem. Apenas abram esta maldita coisa. Ele queria dizer aquilo naquele momento, bêbado e desesperado, e a ver o seu império a desmoronar-se. Teria prometido qualquer coisa a qualquer um que pudesse resolver o seu problema. O dinheiro no cofre era inútil se ele não lhe pudesse aceder. A sua fortuna não tinha sentido se a sua empresa colapsasse. Mais valia perder 200 milhões de euros do que perder tudo. Carla levantou-se lentamente, os olhos semicerrados. Senhor Pereira, essa é uma oferta substancial. Se está a falar a sério, devia pô-lo por escrito. Está bem. Pereira precipitou-se para a sua secretária, quase tropeçando num cabo. Tanto faz, apenas abram-no. Ele agarrou num pedaço do seu papel timbrado pessoal, estapou uma caneta com as mãos a tremer e rabiscou, 200 milhões de euros para quem abrir o meu cofre. Rui Pereira. Assinou com um floreado que mais parecia uma convulsão, datou e atirou o papel para a secretária. Aí está. Perante todas as testemunhas nesta sala. Agora, abram o meu cofre. Os técnicos trocaram olhares. A energia na sala mudou. O que tinha sido frustração profissional tornou-se outra coisa, uma oportunidade. Viraram-se de volta para o seu equipamento com um foco renovado, falando em voz baixa e urgente sobre abordagens que ainda não tinham tentado. Carla pegou na nota manuscrita, examinou-a e depois colocou-a cuidadosamente na secretária, onde todos a pudessem ver. Tirou o telemóvel e tirou-lhe uma fotografia. Para registro, disse ela simplesmente. Pereira não se importou. Desabou novamente na sua cadeira, com um novo whisky na mão, e observou-os a trabalhar com o interesse distante de alguém que já aceitara a derrota. Era apenas teatro agora. Mais uma tentativa falhada para juntar à pilha. O que Pereira não reparou, o que nenhum dos técnicos concentrados reparou, foi a pequena figura sentada silenciosamente num canto da sala. Diogo Silva estava lá há horas, sentado de pernas cruzadas no chão perto de uma estante, a sua mochila gasta ao seu lado. A escola ainda estava de férias. A sua mãe ainda o trazia para o trabalho. E Diogo descobrira que, se ficasse muito quieto, muito silencioso, os adultos esqueciam-se da sua existência. Ele tinha observado os especialistas o dia todo, fascinado pelo seu equipamento e pelos seus métodos. Tinha-os visto tentar sensores acústicos, scanners eletromagnéticos, algoritmos matemáticos. Tinha-os visto falhar vezes sem conta, incapazes de forçar o que não conseguiam compreender. Mas Diogo compreendia. Na sua mente, clara como uma fotografia, estava a sequência que ele testemunhara 6 noites antes. 3 voltas completas para a esquerda até 47, 2 voltas completas para a direita até 23, uma volta para a esquerda até 91, para a direita até 15. Ele tinha-a repetido na sua mente centenas de vezes, da maneira que a sua memória fotográfica repetia tudo, perfeita e permanente. Durante 6 dias, ele mantivera-se em silêncio sobre o que sabia, porque era isso que lhe tinham ensinado. Fica em silêncio, fica invisível. Não fales a não ser que te falem. Pereira tinha-lhe deixado bem claro, de formas cruéis, que Diogo não pertencia às conversas com pessoas reais, que o seu tipo não tinha nada de valor para contribuir. Mas agora, ao ouvir a oferta, algo se agitou dentro dele. 200 milhões de euros. Diogo não compreendia totalmente quanto dinheiro era. Sabia que era mais do que a sua mãe ganhava numa vida inteira a limpar, mais do que o seu prédio provavelmente custava, mais do que ele conseguia realmente imaginar. Mas, mais do que o dinheiro, outra coisa o puxava. O conhecimento de que podia ajudar, de que possuía algo que estes especialistas, com o seu equipamento caro e as suas reputações prestigiadas, não tinham. A solução que eles procuravam há 6 dias. Na sala de estar adjacente, ele ouvia a mãe aspirar, o som constante e familiar. Mariana tinha vindo vê-lo 2 vezes na última hora, certificando-se de que ele não estava a incomodar, de que estava a manter-se invisível, como ela lhe ensinara. Mas e se ser invisível já não fosse suficiente? E se, por vezes, fosse preciso ser visto? O coração de Diogo batia descontroladamente. As suas palmas estavam úmidas. Todos os instintos lhe gritavam para ficar em silêncio, para não atrair a atenção de Pereira, para se manter seguro e despercebido no seu canto. Ele lembrava-se de cada comentário cruel,
de cada insulto racista disfarçado de piada, de cada olhar que dizia que ele era menos do que humano. Mas também se lembrava do rosto cansado da sua mãe, dos seus ombros descaídos após dias de 12 horas, da forma como ela se encolhia quando Pereira levantava a voz, do apartamento com a torneira a pingar e o ventilador a estalar e as contas que eram sempre, de alguma forma, mal pagas. 200 milhões de euros podiam mudar isso, podiam mudar tudo. As mãos de Diogo agarraram as alças da sua mochila. A sua garganta estava apertada. Olhou para os técnicos a trabalhar, olhou para Pereira a beber, olhou para o cofre ali, como um monumento ao fracasso. Ele sabia que o podia abrir, sabia com certeza absoluta. A combinação estava gravada no seu cérebro, permanente e precisa. Podia ir lá agora mesmo e abri-lo em 60 segundos. Mas devia. A luta interna desenrolava-se na sua mente de 10 anos. Medo contra coragem, segurança contra oportunidade, o comportamento aprendido da invisibilidade contra a possibilidade de ser visto, realmente visto, pelo que podia fazer. Pereira dissera qualquer um. A palavra ecoou na memória de Diogo. Qualquer um que pudesse abrir o cofre. Ele não disse qualquer adulto. Ele não disse qualquer profissional. Ele disse qualquer um. E Diogo era qualquer um. Lentamente, com as pernas a tremer, Diogo levantou-se. O movimento foi pequeno, quase imperceptível na sala movimentada. Ninguém o notou a princípio. Estavam demasiado concentrados no seu equipamento, nos seus cálculos, nas suas tentativas infrutíferas. Diogo deu um pequeno passo em frente, afastando-se da segurança do seu canto, e depois outro. O seu coração batia tão alto que ele pensou que todos deviam ouvi-lo. A sua boca estava seca. Todos os músculos do seu corpo queriam correr, sentar-se novamente, desaparecer de volta para a invisibilidade onde estava seguro. Mas ele continuou a avançar, um pequeno passo de cada vez, em direção ao cofre e ao homem que passara anos a ensinar-lhe que ele não importava, em direção ao momento que mudaria tudo. Desculpe, Sr. Pereira. A pequena voz de Diogo cortou o zumbido mecânico do equipamento. Posso tentar. A sala congelou. A mão de Carla Mendes parou ao meio do caminho para o seu sensor acústico. Gonçalo Dias levantou os olhos do seu portátil, os seus dedos a pairarem sobre o teclado. Os outros técnicos viraram-se do seu trabalho, as ferramentas suspensas no ar. Até o ruído ambiente pareceu parar, como se a própria mansão estivesse a suster a respiração. Todas as cabeças se viraram para o canto de onde viera a voz. Diogo estava ali, pequeno e a tremer, a sua t-shirt de personagem de desenhos animados a brilhar contra os tons sombrios da sala. O seu casaco com capuz amarelo estava atado à cintura. A sua mochila gasta ainda pendia de um ombro. Ele parecia incrivelmente jovem, incrivelmente deslocado no meio do equipamento profissional e dos especialistas exaustos. Pereira olhou para ele, o seu copo de whisky a meio caminho dos lábios. Por um momento, o seu cérebro enevoado pelo álcool lutou para processar o que estava a ver, o que estava a ouvir. Depois, o reconhecimento surgiu, e a sua expressão passou da confusão à incredulidade, e, depois, a algo muito mais feio. Ele riu, um som cruel e alto que ecoou nas paredes. O miúdo da empregada quer brincar com o meu cofre. Pereira pousou o copo e virou-se para os técnicos, a sua voz a pingar de escárnio. Ouviram isto todos? Foi a isto que chegamos. A seguir, devíamos deixá-lo contar o meu dinheiro também. Alguns dos técnicos mexeram-se desconfortavelmente. Gonçalo Dias desviou o olhar. Mas Pereira estava apenas a começar. O álcool e o stress tinham quebrado o fino verniz de civilidade que ele normalmente mantinha. Olhem para ele, continuou Pereira, apontando para Diogo com o seu copo. De pé, na sua pequena t-shirt de desenhos animados, como se estivesse num parque infantil. Isto é um sistema de segurança de milhões de euros, miúdo. Não é um brinquedo, não é algo para crianças que provavelmente nem sabem soltar combinação. Diogo encolheu-se, mas não se moveu. As suas mãos apertaram mais as alças da sua mochila. O escárnio de Pereira intensificou-se, as suas palavras a tornarem-se mais afiadas, mais cruéis. Talvez devêssemos verificar primeiro se não falta nada. Sabem, esta gente e os seus dedos ágeis. Provavelmente têm andado a vigiar o meu escritório há dias, a conspirar com a mãe. É assim que eles funcionam. Os técnicos trocaram olhares. O desconforto na sala era palpável. A mandíbula de Carla Mendes cerrou-se, as suas mãos a fecharem-se em punhos ao seu lado, mas ela permaneceu em silêncio, a observar. Quero dizer, a sério, continuou Pereira, a sua voz alta e arrastada. É isto que acontece quando se deixa o pessoal trazer os seus filhos para o trabalho. Começam a ter ideias, a pensar que pertencem a lugares onde não deviam estar, a tocar em coisas que não são para eles.
Da sala ao lado, Mariana ouviu o nome do seu filho. Largou o aspirador e apressou-se pela porta, o seu rosto já a desmoronar-se. Quando viu Diogo no centro da sala, com todos os olhos postos nele, as lágrimas começaram a correr-lhe pelo rosto. Diogo, meu amor, vem com a mãe, disse ela, a voz quebrada. Estendeu-lhe a mão. Não lhe des ouvidos, vem agora. Mas Diogo afastou suavemente a mão dela. Olhou para a mãe com olhos assustados, mas determinados. Depois, virou-se de volta para Pereira, a sua voz calma, mas firme. O senhor disse, qualquer um, senhor Pereira. Disse 200 milhões de euros para qualquer um que o consiga abrir. O rosto de Pereira contorceu-se de desprezo. Qualquer um. Achas que eu estava a falar de ti? Achas que eu estava a falar de um miúdo dos bairros sociais cuja mãe esfrega as minhas casas de banho? Deixa-me adivinhar. O teu pai não está por perto para te ensinar como o mundo funciona, pois não? Típico do vosso género. Sem pais, sem bom senso, sem lugar em conversas com profissionais de verdade. Mariana soluçava suavemente, com a mão na boca. Os olhos de Diogo encheram-se de lágrimas, mas ele não se moveu. Carla Mendes já tinha ouvido o suficiente. Deu um passo em frente, a sua voz a cortar a tirada de Pereira como uma faca. Senhor Pereira, fez uma oferta pública. Todos nós testemunhamos. Assinou um documento. Ela apontou para o papel ainda na secretária. As suas palavras exatas foram: se alguém conseguir abrir este cofre, 200 milhões de euros são seus. Essas palavras foram ouvidas por 12 pessoas nesta sala. Pereira virou-se bruscamente para ela, o rosto vermelho de álcool e raiva. Eu estava a falar de pessoas de verdade, não de algum. Ele parou antes de dizer o insulto completo, mas todos na sala sabiam que palavra estava na ponta da sua língua. Não este miúdo. Não uma criança ignorante que provavelmente nem compreende o que são 200 milhões de euros. A voz de Carla permaneceu friamente profissional, mas o seu nojo era evidente. Não especificou qualificações. Não disse qualquer profissional, ou qualquer adulto. As suas palavras exatas foram qualquer um, e o seu documento assinado não inclui exclusões. Estas 12 testemunhas podem atestar exatamente o que foi dito e o que foi escrito. Os outros técnicos assinaram lentamente com a cabeça. Gonçalo Dias levantou o seu telemóvel. Gravei o áudio da sua oferta, senhor, para fins de documentação. É muito claro. Pereira estava encurralado. As suas próprias palavras, a sua própria oferta desesperada, tinham-no apanhado. O seu ego, já ferido por 6 dias de fracasso, não conseguia suportar a humilhação de admitir que fora descuidado. E, em frente a estes profissionais, cujo respeito ele cobiçava, não podia recuar sem parecer ainda mais fraco do que já estava. Ele acenou com o copo com desdém, o uísque a derramar. Está bem. Deixem o pequeno fedelho tentar. Quando ele falhar, talvez finalmente aprenda o seu lugar. Talvez a sua mãe finalmente lhe ensine que algumas coisas não são para gente como eles. Ele virou-se para Mariana, a sua voz cruel. A culpa é sua. Encher-lhe a cabeça com ideias, fazê-lo pensar que pode tocar na minha propriedade, estar no meu espaço. Quando isto acabar, vamos ter uma conversa séria sobre limites. Mariana chorava abertamente agora, todo o seu corpo a tremer, mas Diogo afastou-se dela, as suas pequenas pernas a caminhar em direção ao cofre. Os técnicos afastaram-se como a água, criando um caminho. Alguns olhavam para ele com pena, outros com curiosidade. Carla Mendes observava com uma expressão difícil de ler. Diogo aproximou-se do cofre maciço, e de repente a sua escala tornou-se óbvia. O cofre tinha quase 1,20 metros de altura. O mostrador estava posicionado à altura do peito para um adulto. Para um rapaz de 10 anos, estava mais alto que a sua cabeça. Ele ficou na ponta dos pés, esticando-se para alcançar o mostrador. Os seus dedos mal o tocavam. Atrás dele, a sua mãe observava, com as mãos pressionadas contra a boca, as suas lágrimas a caírem silenciosamente. Pereira estava encostado à sua secretária, de braços cruzados, um sorriso de escárnio nos lábios, à espera do fracasso inevitável. Diogo fechou os olhos. Na sua mente, ele reviu-a. Aquela noite, há 6 dias. Viu Pereira a cambalear para o escritório, a rir-se, bêbado. Viu-a aproximar-se do cofre com aquela mesma confiança arrogante. Viu as suas mãos no mostrador. Ouviu a sua voz a narrar os movimentos. 3 voltas completas para a esquerda até 47. 2 voltas completas para a direita até 23. Uma volta para a esquerda até 91. Para a direita até 15. A memória era perfeita, cristalina,
tão clara como se estivesse a acontecer naquele momento. A sua memória fotográfica não se desvanecia nem se confundia. Capturava e retinha a informação como uma fotografia que nunca envelhecia. Diogo abriu os olhos e estendeu a mão para o mostrador. A sala susteve a respiração. As suas pequenas mãos começaram a mover-se. Esquerda. Rodando o mostrador 3 vezes por completo, a roda de metal lisa sob os seus dedos. Ele contou silenciosamente, cuidadosamente. Uma rotação, 2, 3. Parar em 47. O sorriso de escárnio de Pereira vacilou ligeiramente. O número 47 significava algo, mas não, era apenas uma coincidência. O miúdo estava a adivinhar, não estava. Direita. 2 voltas completas. A língua de Diogo saiu ligeiramente enquanto se concentrava, como as crianças fazem quando estão concentradas. Uma rotação, 2. Parar em 23. A sala estava agora absolutamente silenciosa. Nenhum equipamento a zumbir, ninguém a mover-se, apenas o som do mostrador a girar e a respiração suspensa de todos. Esquerda novamente, desta vez. Diogo rodou cuidadosamente, a sua pequena mão firme apesar do seu coração a bater descontroladamente. Parar em 91. Carla Mendes inclinou-se ligeiramente para a frente. O seu interesse profissional estava aguçado. Eram números específicos, não tentativas aleatórias. A criança estava a seguir um padrão, não estava. O movimento final. Direita. Diogo rodou o mostrador até 15 e parou. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. O sorriso de escárnio de Pereira começou a regressar. Vêem? Apenas um miúdo estúpido a fazer suposições aleatórias. Isto vai-lhe ensinar a clique. O som foi suave, mas inconfundível. O mecanismo interno a engrenar, a fechadura a libertar-se. Diogo agarrou na maçaneta com as 2 mãos e puxou. A porta maciça de aço, pesando centenas de quilos, abriu-se suavemente nas suas dobradiças perfeitamente calibradas. Lá dentro, visível para todos na sala, estavam pilhas de obrigações ao portador, maços de notas em várias moedas, pastas de couro cheias de documentos. O tesouro de Pereira, os seus segredos, todos revelados por um rapaz negro de 10 anos numa t-shirt de desenhos animados. Tempo decorrido, 60 segundos. O silêncio que se seguiu foi absoluto, total, como se o próprio mundo tivesse parado de girar. E depois o caos irrompeu. Oh meu Deus, sussurrou Gonçalo Dias, o seu portátil esquecido. É impossível, exclamou outro técnico. Carla Mendes começou a rir, um som de puro espanto e justificação. Ele conseguiu. O miúdo conseguiu mesmo. O copo de whisky de Pereira escorregou-lhe das mãos e estilhaçou-se no chão de mármore, o som como um tiro no silêncio atordoado. Fragmentos de cristal espalharam-se pela pedra branca, o whisky a espalhar-se numa mancha escura. O seu rosto passou por emoções demasiado rápidas para serem seguidas. Choque, incredulidade, confusão, e depois algo mais sombrio. Algo que se vinha acumulando durante 6 dias de fracasso e humilhação. Raiva pura. É impossível, gritou Pereira, a voz quebrada. Ele fez batota, o pequeno parou novamente, mas por pouco. Mariana, tu disseste-lhe. Tu treinaste-o. Vocês conspiraram para me roubar desde o início. Mariana, ainda em lágrimas, abanou a cabeça freneticamente. Senhor Pereira, juro que não sei a combinação. Ninguém a sabe, exceto o senhor. Mentirosa. Pereira precipitou-se para a frente, a sua coordenação comprometida pelo álcool e pelo choque. Agarrou Diogo brutalmente pela camisa, levantando o pequeno rapaz dos seus pés. Como é que sabias? Entraste no meu escritório. Instalaste câmaras. Diz-me agora mesmo, pequeno ladrão. Diogo gritou de medo e dor. O aperto de Pereira era forte na sua camisa, os seus pés a balançarem acima do chão. Senhor Pereira, largue o meu filho. Mariana tentou intervir, mas Pereira empurrou-a com a sua mão livre. Ela tropeçou para trás, batendo com força na parede. Eu vi-o, soluçou Diogo, aterrorizado. Naquela noite em que veio da festa, a mãe e eu estávamos a limpar, e o senhor estava a brincar com o cofre. Eu apenas me lembrei do que fez. Mentirosa. Pereira abanou violentamente, a cabeça de Diogo a balançar para a frente e para trás. Ninguém tem esse tipo de memória, especialmente o miúdo ignorante dos bairros sociais. Estás a tentar enganar-me. Isto é roubo. Tu e a tua mãe planearam isto. Carla Mendes moveu-se rapidamente. Agarrou fisicamente o braço de Pereira e puxou.
A sua força era surpreendente. Toque novamente nesta criança e eu mesma chamo a polícia. Pausou. Agora. Quando Pereira não obedeceu imediatamente, ela torceu-lhe o pulso. A dor atravessou o seu nevoeiro de álcool. Ele largou Diogo, que caiu de joelhos, a chorar. Mariana correu para a frente e abraçou o seu filho, verificando em busca de ferimentos, todo o seu corpo a tremer de medo, raiva e impotência. Algumas crianças têm memória idética, Sr. Pereira, disse Carla friamente, colocando-se entre Pereira e a mãe e a criança. É raro, mas não é impossível. E esta criança acabou de o demonstrar perfeitamente. Enquanto o agredia, ela levantou o telemóvel, com o ecrã virado para Pereira, gravei tudo. A sua oferta, os seus insultos racistas, a sua agressão a uma criança de 10 anos. E não sou a única. Pela sala, outros técnicos levantaram os seus telemóveis. Gonçalo Dias acenou com a cabeça. Tenho tudo. A percepção atingiu Pereira como água fria. 12 testemunhas, múltiplas gravações. A sua oferta, as suas palavras, a sua violência. Tudo capturado, tudo documentado. O seu pesadelo acabara de se tornar completo. Pereira estava no centro do seu escritório, a olhar para o cofre aberto com a expressão de um homem a ver o seu mundo inteiro a desmoronar-se. A percepção infiltrava-se através do nevoeiro de álcool, cortando mais profundamente do que qualquer ressaca. A sua fortaleza fora violada, os seus segredos expostos, e uma criança de 10 anos fizera o que 5 equipas de especialistas não conseguiram fazer em 6 dias. Não posso, rugiu Pereira de repente, a sua voz rouca de fúria e desespero. Acham que vou dar 200 milhões de euros a ele? A um miúdo dos bairros sociais que provavelmente nem sabe contar até tão alto. Ele avançou novamente em direção a Diogo, mas Carla Mendes interpôs-se, a sua linguagem corporal deixando claro que não hesitaria em intervir fisicamente novamente. Afaste-se, Sr. Pereira, disse ela, a sua voz firme, mas dura como aço. Esta é a minha casa, o meu cofre, o meu dinheiro. Pereira estava quase a gritar agora, saliva a voar dos seus lábios. Não me interessa o que eu disse. Eu estava bêbado. Estava desesperado. Acham que um tribunal me responsabilizaria por uma promessa feita a uma criança? A ele. As palavras ficaram suspensas no ar, feias e cruas. O racismo que Pereira disfarçara de piadas durante anos, escondido atrás de linguagem codificada e negação plausível, estava agora totalmente exposto. A sua máscara tinha-se estilhaçado juntamente com o seu copo de whisky. Vocês, gente, estão sempre à procura de uma esmola, continuou Pereira, o rosto vermelho. Sempre a tentar tirar o que não é vosso. Isto é roubo, é uma burla. A mãe dele provavelmente o treinou, provavelmente lhe disse a combinação. Têm planeado isto há semanas, meses, talvez. Esta gente é assim, paciente, à espera do seu momento para roubar. Gonçalo Dias, ainda a filmar com o seu telemóvel, falou. Senhor, está a piorar a sua situação. Pior. Pereira riu, um som sem humor. Acham que pode ficar pior? O meu cofre está aberto, os meus negócios estão a desmoronar-se. E agora estão todos aqui à espera que eu pague a uma criança 200 milhões de euros por causa de uma promessa de bêbado. Fora. Todos vocês. Fora da minha casa. Os técnicos começaram a arrumar o seu equipamento, movendo-se rapidamente, mas com cuidado. Trocaram olhares, uma comunicação silenciosa sobre o que acabaram de testemunhar. Isto já não era apenas sobre um cofre. Era algo que os seguiria, sobre o qual falariam durante anos. Pereira virou a sua fúria para Mariana, que ainda estava ajoelhada no chão com Diogo nos braços. Tu, estás despedida. Arruma as tuas coisas e desaparece. Tu e o teu filho criminoso. Acabou aqui. Mariana olhou para ele. O seu rosto estava manchado de lágrimas, mas havia algo novo nos seus olhos. Algo que não estava lá antes. Não bem desafio, mas já não apenas medo. Ouviste-me? Gritou Pereira. 10 anos a limpar a minha casa, e é assim que me agradeces. Ensinando o teu filho a roubar-me, a conspirar contra mim. Senhor Pereira, eu nunca, não quero ouvir. Ele apontou para a porta, a sua mão a tremer. Sai. E não esperes recomendações, não esperes nada. Vou certificar-me de que ninguém nesta cidade te contrata novamente. Vou dizer a todos o que tentaste fazer, como tu e o teu filho tentaram enganar-me. Terás sorte se conseguires um emprego a limpar as casas de banho de uma estação de serviço quando eu acabar contigo. Mariana levantou-se lentamente, puxando Diogo com ela. O rapaz ainda chorava, o seu rosto enterrado no lado da sua mãe.
Ela envolveu-o com o braço protetor e começou a dirigir-se para a porta. Carla Mendes moveu-se com eles, a sua presença um escudo. Vamos, disse ela suavemente a Mariana. Não tem de ouvir isto. Mas Pereira não tinha terminado. É isso, fujam. Levem o vosso pequeno ladrão convosco. E quando a polícia vier fazer perguntas sobre a invasão, sobre a tentativa de roubo, não se surpreendam. Eu tenho advogados, tenho recursos. Vocês não têm nada. Os outros técnicos saíram, as suas malas de equipamento a baterem na moldura da porta. Alguns deles olharam para trás, para Pereira, com expressões que iam da pena ao nojo. Gonçalo Dias ainda gravava, o seu telemóvel a capturar cada palavra, cada ameaça. Ao atravessar o escritório, passando pelo cofre aberto, Carla Mendes parou. O seu instinto profissional, afiado por décadas a trabalhar com sistemas de segurança e clientes ricos, ativou-se. Ela olhou para o conteúdo do cofre, olhou mesmo, e o que viu gelou-lhe o sangue. Pilhas de documentos com cabeçalhos de bancos offshore, Caimão, Suíça, Ilhas Virgens Britânicas. Obrigações ao portador em denominações que não faziam sentido para negócios legítimos. Pastas marcadas com nomes que ela reconhecia de reportagens sobre investigações de lavagem de dinheiro. E no topo de uma pilha, parcialmente visível, uma folha de cálculo a mostrar dois conjuntos de números, rendimentos declarados à Autoridade Tributária e Aduaneira, AT, versus rendimentos reais. A diferença era impressionante. Carla tirou o telemóvel e rapidamente tirou várias fotografias. O cofre aberto, os documentos, as provas expostas. Atrás dela, Gonçalo Dias reparou no que ela estava a fazer. Fez zoom com a câmera do seu telemóvel, capturando imagens nítidas. Extratos de contas offshore, obrigações ao portador suspeitas, folhas de cálculo incriminatórias. Dois outros técnicos, vendo o que estava a acontecer, fizeram o mesmo. Telemóveis saíram, os obturadores das câmaras a clicarem silenciosamente. As provas foram capturadas e armazenadas na nuvem, fora do alcance de Pereira. O que estão a fazer? Gritou Pereira, percebendo de repente. Parem. Isso é propriedade privada. São informações privilegiadas. São provas, disse Carla friamente, guardando o telemóvel. De quê? Ainda não tenho bem a certeza. Mas sou obrigada por ética profissional a reportar certas coisas quando as vejo. E o que vejo nesse cofre parece-se muito com fraude fiscal. Pereira empalideceu. Não podem provar nada. São documentos comerciais legítimos. Então não tem nada a temer, respondeu Carla. Mas eu sei o que vi, e eles também. Ela apontou para os outros técnicos, que tinham todos os seus telemóveis de fora. A percepção atingiu Pereira como um golpe físico. O seu cofre não estava apenas aberto. O seu conteúdo estava a ser fotografado, documentado, distribuído por vários dispositivos. Os segredos que ele tanto se esforçara para esconder estavam agora nas mãos de estranhos que tinham todos os motivos para lhe serem hostis depois do que acabaram de testemunhar. Fora, disse ele, a sua voz subitamente calma, perigosa. Saiam todos antes que eu chame os meus advogados. Já está planeado, disse Carla. Virou-se para Mariana, que estava na porta com Diogo. Venha comigo. Precisamos de falar. Eles saíram juntos, os técnicos a saírem atrás deles. Malas de equipamento, computadores portáteis, ferramentas e telemóveis cheios de provas que destruiriam Rui Pereira mais completamente do que qualquer arrombador de cofres jamais poderia. O escritório esvaziou-se rapidamente. O som de passos ecoou pela mansão e depois desapareceu. Motores de carros arrancaram lá fora. Veículos afastaram-se pela longa entrada. E Pereira estava sozinho. Ele estava no centro do seu escritório, rodeado pelos destroços de 6 dias de fracasso. Vidro partido no chão, garrafas de whisky vazias, páginas de tentativas de combinação espalhadas pela sua secretária, malas de equipamento deixadas para trás na pressa, cabos ainda a serpentear pelo mármore. E o cofre, a sua fortaleza, escancarado como uma boca a gritar todos os seus segredos ao mundo. Pereira caminhou lentamente até ao cofre e olhou para dentro. O seu tesouro, a sua proteção, a coisa em que gastara 300 mil euros e 6 meses de projeto para o manter seguro de todos. Agora, zombava dele. Aberto, violado, o seu conteúdo fotografado por pessoas que o odiavam. Ele pensou em fechá-lo, mas qual era o objetivo? O mal estava feito. A combinação era conhecida, os segredos estavam cá fora. Pereira desabou na sua cadeira de escritório, subitamente exausto. A adrenalina que alimentara a sua raiva estava a dissipar-se, deixando apenas o peso esmagador das consequências. Ele tinha agredido uma criança em frente a uma câmara.
Tinha feito declarações racistas em frente a testemunhas. Tinha-se recusado a honrar uma oferta legalmente vinculativa que fizera e assinara. E, pior de tudo, tinha exposto o conteúdo do seu cofre a pessoas que sabiam o que procurar. As contas offshore, a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro, a fraude que construíra o seu império. O seu telemóvel estava na secretária, escuro e silencioso. Não havia mais chamadas da sua assistente, dos seus advogados, do seu diretor financeiro. Já era depois do horário de expediente. Tinham todos ido para casa, inconscientes de que o seu chefe se tinha acabado de destruir em menos de uma hora. Pereira estendeu a mão para a garrafa de whisky, mas a sua mão parou a meio caminho. Mais álcool não ajudaria. Nada ajudaria agora. Pela janela, o sol estava a pôr-se sobre a sua propriedade. 5 hectares de relevados perfeitamente cuidados, jardins no valor de milhões, sistemas de segurança que custavam mais do que a maioria das casas. Tudo projetado para manter o mundo do lado de fora, para o manter seguro, para o proteger das pessoas em quem não confiava. Mas ele nunca se protegera da única pessoa que realmente o podia magoar. Ele mesmo. A sua própria paranoia, a sua própria arrogância, o seu próprio ódio. Um rapaz de 10 anos abrira o seu cofre em 60 segundos. Mas Rui Pereira vinha a abrir a porta da sua própria destruição há anos. Um comentário cruel de cada vez, um insulto racista de cada vez, uma suposição sobre a sua própria superioridade de cada vez. O cofre foi apenas a última fechadura a abrir-se. A verdadeira brecha acontecera há muito tempo, no seu coração, onde ele trancara a sua humanidade e a substituíra por desprezo. Agora, estava tudo exposto. O dinheiro, a fraude, o ódio. Tudo visível, documentado, guardado na nuvem, onde ele não o conseguia alcançar. Pereira sentou-se sozinho no seu escritório enquanto a escuridão caía. O cofre aberto erguia-se à sua frente como uma lápide, marcando a morte de tudo o que ele construíra. O seu império ainda não tinha caído, mas o desmoronamento começara. E, ao contrário do seu cofre, não havia combinação que pudesse fechar novamente os danos lá dentro. A única questão agora era quão rápido e quão longe ele cairia. E se alguém estaria lá para testemunhar a sua aterragem, ou se ele estaria tão sozinho então como estava neste momento. Lá fora, no carro de Carla Mendes, Mariana segurava o seu filho e observava a mansão a afastar-se no espelho retrovisor. Diogo parara de chorar, mas o seu pequeno corpo ainda tremia contra o dela. O que acontece agora? Sussurrou Mariana. As mãos de Carla apertaram o volante, a sua mandíbula cerrada. Agora? Agora, certificamo-nos de que este homem paga pelo que fez. A si, ao seu filho, a todos. Ela olhou para o seu telemóvel pousado no porta-copos, cheio de provas que derrubariam um milionário. Agora, disse Carla, a justiça está a chegar. Carla Mendes estava sentada no seu carro em frente a uma pastelaria aberta 24 horas, o seu portátil aberto no banco do passageiro, o seu telemóvel ligado ao hotspot do veículo. Eram 23 horas e 47. Mariana e Diogo tinham entrado para comer algo. O rapaz estava finalmente calmo o suficiente para ter fome. Carla disse-lhes que precisava de fazer algumas chamadas. O que ela estava realmente a fazer era a carregar vídeos. Os seus dedos moviam-se pelo teclado com propósito. Já tinha editado as imagens numa narrativa coesa. A oferta bêbada de Pereira, capturada claramente em áudio. O pedido educado de Diogo para tentar. O escárnio racista de Pereira, cada palavra nojenta preservada. O momento em que o cofre se abriu, a agressão violenta de Pereira a uma criança. A sua recusa em honrar a sua promessa, as ameaças contra o sustento de Mariana. Estava tudo lá. 12 minutos de filmagem que contavam uma história completa. Carla carregou para 3 plataformas simultaneamente, Twitter, Facebook, YouTube. Intitulou simplesmente, CEO bilionário oferece 200 mil € para abrir cofre, depois agride criança de 10 anos que o consegue. Depois, enviou os links por SMS para todos os contactos de jornalistas que tinha, para todas as associações de direitos humanos e civis que conhecia, para todos os amigos advogados que alguma vez falaram sobre lutar contra a discriminação no trabalho. Isto precisa de ser visto, escreveu ela. Testemunho disponível. Ela pressionou enviar e fechou o portátil. Em 2 horas, os vídeos tinham 10 mil visualizações. Às 3 da manhã, 100 mil. Ao amanhecer, o número ultrapassara os 2 milhões e estava a subir exponencialmente. Paguem ao Diogo tornou-se tendência às 4 horas e 23. Justiça para o Diogo seguiu-se às 6 horas e 15. As imagens eram devastadoras na sua clareza. Não havia ambiguidade, nem espaço para interpretação. Os espectadores viam um pequeno e educado rapaz de 10 anos a resolver um problema impossível em 60 segundos,
enquanto era sujeito a abusos racistas. Viam-no a ser agarrado, abanado e ameaçado. Viam a sua mãe a ser empurrada contra uma parede. Viam um bilionário a renegar uma promessa legalmente vinculativa, especificamente por causa da raça da criança. As secções de comentários explodiram de indignação. As pessoas partilhavam as suas próprias histórias de racismo no trabalho, de serem subestimadas por causa da cor da sua pele, de verem os seus filhos enfrentarem discriminação. O vídeo tornou-se mais do que apenas um incidente. Tornou-se um símbolo. Às 8 da manhã, os principais meios de comunicação social pegaram na história. A RTP transmitiu uma reportagem. A TSF Rádio Notícias trouxe especialistas jurídicos para discutir a natureza vinculativa da oferta de Pereira. A SIC Notícias cobriu-a, embora o seu comentário fosse mais comedido, questionando se o vídeo mostrava o contexto completo, mas o contexto estava lá, nas imagens. 12 minutos de realidade não editada. As associações de direitos humanos e civis emitiram declarações à meia da manhã. O SOS Racismo Portugal apelou a uma investigação completa das práticas comerciais de Pereira. O Alto Comissariado para a Migração exigiu acusações por agressão e o cumprimento do contrato. Depois, as celebridades envolveram-se. Um artista vencedor de um Grammy com 40 milhões de seguidores partilhou o vídeo com a legenda: "Isto é Portugal". Uma criança resolve o impossível e é agredida por isso. Este homem tem de pagar cada cêntimo. Paguem ao Diogo. Um ator adorado tweetou: "Vi isto 3 vezes e estou enojado. É por isso que não podemos parar de falar sobre racismo. Não é passado. Está aqui, filmada a acontecer a uma criança de 10 anos. Justiça para o Diogo." As partilhas multiplicaram-se. As visualizações subiram para dezenas de milhões. Rui Pereira acordou com o seu telemóvel a explodir com notificações. Chamadas do seu conselho de administração, e-mails de parceiros de negócios, SMS da sua equipa de relações públicas, que passavam da preocupação ao pânico e depois ao desespero. Ele ignorou-os a todos e abriu o Twitter. O seu nome era tendência, não apenas tendência, mas a dominar a conversa. O vídeo estava em todo o lado. O seu rosto, vermelho de álcool e raiva, estava a ser capturado e partilhado. As suas palavras, o seu escárnio racista, estavam a ser citadas num tweet após outro. "Oh meu Deus", murmurou ele, a sua ressaca a tornar-se subitamente a menor das suas preocupações. Às 10 da manhã, os seus parceiros de negócios estavam a convocar reuniões de emergência. O CEO da Retel Max, o maior distribuidor de Pereira, realizou uma conferência de imprensa. "Estamos a reavaliar a nossa relação com as empresas Pereira à luz destas alegações profundamente perturbadoras. Não toleramos racismo ou violência de qualquer forma." Ao meio-dia, 3 grandes retalhistas tinham anunciado que estavam a retirar os seus produtos das suas prateleiras. Os parceiros comerciais estavam a emitir declarações a distanciarem-se dele. Os investidores exigiam explicações. Às 14 horas, manifestantes tinham se reunido em frente à sua quinta. 50 pessoas a princípio, depois 100, depois 200. Seguravam cartazes: "Paguem ao Diogo, excelência negra importa, crianças merecem dignidade." Carrinhas de televisão alinhavam-se na rua em frente aos seus portões, na Avenida da Liberdade em Lisboa. Jornalistas faziam diretos com a sua sede da empresa Pereira em fundo. Outros manifestantes reuniram-se em frente à sua sede da empresa na cidade. Os funcionários de escritório lá dentro enviavam SMS nervosos aos recursos humanos, a perguntar se deviam vir trabalhar amanhã. Alguns começaram a atualizar os seus currículos. Mas os problemas de Pereira estavam prestes a piorar consideravelmente. Os investigadores federais também tinham visto os vídeos. Não as publicações nas redes sociais, mas as imagens originais que Gonçalo Dias e Carla tinham enviado às autoridades. As imagens que incluíam planos nítidos do conteúdo do cofre, os extratos de contas offshore, as obrigações ao portador, as folhas de cálculo incriminatórias. Carla passara a manhã ao telefone com o seu advogado a explicar o que testemunhara. Depois, fora transferida para a Polícia Judiciária, e depois para a Unidade de Investigação Criminal da Autoridade Tributária e Aduaneira, AT. "Sim", disse-lhes ela. "Tenho fotografias. Sim, posso testemunhar sobre o que vi. Sim, acredito que estes documentos mostram provas de fraude." Horas depois de Diogo ter aberto o cofre, agentes federais executaram mandados de busca nas propriedades de Pereira, a sua quinta, o seu escritório, a sua residência secundária na Comporta. Vieram com caixas, contabilistas forenses e uma lista de perguntas que fizeram o advogado de Pereira empalidecer. O que encontraram foi pior do que os vislumbres capturados nos vídeos. Registros detalhados de 15 anos de evasão fiscal,
provas de lavagem de dinheiro através de empresas de fachada, fraude em contratos governamentais, suborno de funcionários estrangeiros. O cofre feito por medida tinha protegido os segredos de Pereira durante 6 meses. Agora, esses segredos estavam a ser catalogados, fotografados e preparados para a acusação. O Conselho de Administração de Pereira realizou uma reunião de emergência no 4º dia. Os investidores ameaçavam retirar o seu financiamento. O preço das ações tinha caído 40%. Processos judiciais estavam a ser movidos. A reputação da empresa estava em queda livre. Votaram por unanimidade para exigir a demissão de Pereira. Quando ele se recusou, votaram para o destituir do cargo de CEO. Quando o seu advogado ameaçou lutar, mostraram-lhe as provas da investigação federal e os termos da cláusula de moralidade no seu contrato de trabalho. Pereira demitiu-se naquela noite, a sua declaração fria e breve, não oferecendo desculpas nem reconhecimento dos factos. Entretanto, num pequeno escritório de apoio jurídico do outro lado da cidade, Mariana sentou-se com Diogo enquanto advogados explicavam as suas opções. Tinham sido inundados com ofertas de representação, do SOS Racismo Portugal, de 3 grandes escritórios de advocacia de direitos civis, de uma coligação de advogados de discriminação no emprego. Escolheram a coligação, 5 advogados a trabalhar juntos, cada um especializado num aspecto diferente do que acontecera. Os processos foram movidos em menos de uma semana. Quebra de contrato pela oferta de 200 milhões de euros, com o documento assinado de Pereira e 12 testemunhas. Despedimento sem justa causa para Mariana, com provas de 10 anos de serviço documentado e tratamento discriminatório. Ambiente de trabalho hostil, com anos de comentários racistas capturados em SMS e e-mails que ex-funcionários tinham guardado. Agressão ao menor, com provas em vídeo tão claras que também foram movidas acusações criminais. Angústia emocional para Mariana e Diogo, por anos de degradação e abuso. Depois, algo inesperado aconteceu. Outros ex-funcionários viram a cobertura mediática e começaram a apresentar-se. Um ex-motorista que tinha sido pago menos do que os seus homólogos brancos. Um zelador latino que fora repetidamente preterido para promoções enquanto funcionários brancos menos qualificados avançavam. Uma assistente executiva negra que suportara anos de comentários racistas disfarçados de piadas. Dezenas deles, e depois mais dezenas, todos com histórias semelhantes, todos com documentação. Surgiu uma ação coletiva, representando 67 ex-funcionários. O padrão era inegável. Discriminação sistemática em salários, promoções e tratamento. Uma cultura empresarial construída sobre o racismo e possibilitada pelo poder de Pereira. A cobertura mediática intensificou-se. Pereira tornou-se um símbolo de tudo o que estava errado com o mundo empresarial. O seu caso foi discutido em canais de notícias contínuas, dissecado em artigos de fundo, analisado em artigos académicos sobre discriminação no trabalho. Pereira tentou defender-se. Os seus advogados arranjaram uma entrevista com um jornalista simpático, na esperança de controlar a narrativa. Foi um fracasso espetacular. A oferta não era séria, disse Pereira à Câmara. Foi feita sob coação, num momento de desespero. O entrevistador exibiu o vídeo dele a assinar o documento em frente a testemunhas. A criança deve ter sido treinada, insistiu Pereira. Não há outra explicação. O entrevistador citou 3 psicólogos infantis que tinham revisto as imagens e confirmado que a memória idética era rara, mas real. Nunca agredi ninguém, afirmou Pereira. O entrevistador exibiu o vídeo dele a agarrar Diogo, a abaná-lo, a empurrar a mãe da criança contra uma parede. Cada resposta piorava as coisas. Cada defesa revelava mais do seu caráter. A entrevista foi interrompida quando Pereira abandonou o estúdio, chamando o jornalista de parcial e não profissional. Esse clipe também se tornou viral. Surgiram mais provas. Uma ex-empregada apresentou-se com gravações de Pereira a usar insultos raciais. Um parceiro de negócios partilhou e-mails que mostravam as práticas de contratação discriminatórias de Pereira. Uma ex-mulher deu uma entrevista a descrever os seus preconceitos na sua vida privada. O império que Pereira construíra em 30 anos estava a desmoronar-se em 30 dias. A sua quinta, outrora uma fortaleza de riqueza e poder, tornou-se uma prisão. Manifestantes em frente aos portões, oficiais de justiça a entregar notificações de processos, agentes federais a regressar com mais mandados, helicópteros de notícias a circular por cima. Pereira estava à janela do seu escritório no 28º dia, a observar os manifestantes, os média, o desmantelamento de tudo o que construíra. O cofre atrás dele ainda estava aberto, esvaziado agora pelos investigadores federais, que tinham catalogado cada documento, cada obrigação ao portador, cada prova. O seu telemóvel tocou. O seu advogado. O Ministério Público está a oferecer um acordo de confissão, disse o advogado, a voz cansada.
Se declarar culpado das acusações de evasão fiscal e fraude, eles recomendarão 15 anos em vez de 25. E se eu lutar? Com as provas que eles têm, com as suas declarações naquela entrevista, Rui vai perder. E a sentença será mais longa. Além disso, os processos civis vão destruí-lo financeiramente, aconteça o que acontecer. O contrato de 200 milhões de euros é sólido. A acusação de agressão tem provas em vídeo. Os processos de discriminação têm documentação de dezenas de queixosos. Pereira fechou os olhos. Como é que isto aconteceu? Diga-me você. Foi você que ofereceu 200 milhões de euros a uma sala cheia de testemunhas. Foi você que agrediu uma criança em frente à câmara. Foi você que guardou documentos incriminatórios num cofre e depois deixou que esse cofre fosse aberto em frente a técnicos com smartphones. Pereira terminou a chamada. Serviu-se de um whisky e depois parou. O álcool tinha causado isto. O álcool, e a arrogância, e o ódio que ele carregara durante tanto tempo que se esquecera que não era normal. Lá fora, os manifestantes começaram um cântico: paguem ao Diogo. Paguem ao Diogo. Paguem ao Diogo. O som subia pelas janelas fechadas, através dos sistemas de segurança, através de todas aquelas paredes. Inevitável, incessante. Rui Pereira ficou sozinho no seu escritório, a observar o seu império arder, e percebeu que, por vezes, a fortaleza que se constrói para se proteger torna-se o túmulo em que se morre. O julgamento chegara, e era absoluto. Um ano depois, Rui Pereira estava perante um juiz no Tribunal Judicial, numa sala de audiências apinhada de meios de comunicação, ex-funcionários e pessoas que nunca o tinham conhecido, mas que sentiam que sabiam exatamente quem ele era. Tinham visto o vídeo, todos tinham visto o vídeo. O julgamento durara 8 meses. Os seus advogados caros e experientes tinham tentado todas as defesas possíveis. Argumentaram que a oferta de 200 milhões de euros fora feita sob coação. O juiz reviu o vídeo e o documento assinado de Pereira e depois decidiu que era um contrato legalmente vinculativo, feito perante testemunhas. Afirmaram que Pereira nunca pretendeu que a oferta se aplicasse a uma criança. A acusação exibiu clipes dele a dizer qualquer um, repetidamente, sem qualificação ou restrição. Tentaram minimizar a agressão. O vídeo mostrava-o a agarrar uma criança de 10 anos, a abaná-la violentamente, a empurrar a mãe da criança contra uma parede. Os registros médicos documentavam hematomas nos braços de Diogo onde Pereira o agarrara. Tentaram separar os crimes financeiros da discriminação, mas os procuradores entrelaçaram-nos de forma magistral, mostrando um padrão de comportamento. Um homem que acreditava que as regras não se aplicavam a ele, que pensava que a sua riqueza e poder o colocavam acima das consequências, que tratava as pessoas como objetos a serem usados ou descartados com base na sua utilidade e raça. A agravante de crime de ódio foi aplicada com base no padrão documentado de discriminação racial. Anos de SMS, e-mails, conversas gravadas de múltiplos ex-funcionários. As próprias palavras de Pereira do vídeo viral, o seu escárnio racista capturado para o mundo ouvir. As provas eram esmagadoras. O júri deliberou durante 4 horas. Culpado em todas as acusações. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, a ponderar a questão. O medo, a violência, os meses de processos judiciais e a tensão mediática, a forma como as suas vidas foram viradas do avesso, examinadas, julgadas. Mas também a justiça, a justificação. As outras 67 famílias que encontraram compensação e encerramento, a fundação e os outros, o facto de que Rui Pereira nunca mais poderia magoar ninguém. Não, disse ela finalmente. Eu não te teria impedido. Porque ficar em silêncio estava a matar-nos lentamente de qualquer maneira. Todos os dias a fingir que o tratamento dele era aceitável, a ensinar-te a ser invisível, a aceitar menos do que merecíamos. Era a sua própria forma de morte. Falar foi aterrorizante, mas levou à justiça. Não apenas para nós, mas para dezenas de outros que sofreram da mesma forma. Diogo acenou com a cabeça, pensativo. O que destruiu o Sr. Pereira não foi realmente o cofre ou a minha memória, pois não. Não, meu amor. Foi o seu próprio ódio. A sua incapacidade de ver valor em ti por causa da cor da tua pele. A sua recusa em honrar a sua palavra porque te considerava inferior a ele. O cofre foi projetado para o proteger do mundo, mas ele nunca se protegeu do que estava no seu próprio coração. Ficaram sentados em silêncio confortável por um momento, e depois voltaram ao seu trabalho. Mariana aos seus estudos de enfermagem, Diogo à sua matemática. Mas a mente de Mariana divagou, pensando no caminho que tinham percorrido. Daquele pequeno apartamento com uma torneira a pingar para esta casa com o seu jardim e a sua promessa. Da invisibilidade à visibilidade. Do silêncio a falar a verdade ao poder.
Ela pensou em todas as outras crianças neste momento, brilhantes e talentosas e descartadas por causa da cor da sua pele. Em todos os pais, a suportar abusos em silêncio, com medo de falar porque precisam do emprego, precisam do rendimento, precisam de sobreviver. Quantos outros Diogos estavam a ser informados de que não pertenciam, que deviam apontar mais baixo, que o seu género nunca chegaria a nada? Quantas outras Marianas estavam a ensinar os seus filhos a serem invisíveis, a aceitar maus tratos, a sobreviver desaparecendo? O trabalho da Fundação continuaria. A luta contra a discriminação continuaria, porque por cada Rui Pereira exposto e responsabilizado, outros permaneciam escondidos, os seus preconceitos protegidos pelo poder e pelo silêncio. Mas a mudança era possível. A justiça podia prevalecer. Às vezes em 60 segundos, às vezes ao longo de 18 meses de batalha legal. Mas podia acontecer. Mariana olhou para o seu filho, a cabeça inclinada sobre os seus trabalhos de casa, a sua mente brilhante a lutar com problemas que o desafiavam. Uma criança que poderia ter sido quebrada pelo ódio, mas que em vez disso se tornou um símbolo de resiliência e justiça. Amo-te, meu amor, disse ela suavemente. Diogo levantou os olhos e sorriu. Também te amo, mãe. Eles voltaram aos seus estudos, a sua noite tranquila na sua casa segura e acolhedora. Uma casa construída não apenas com dinheiro, mas com coragem, com a decisão de se levantar e exigir dignidade, com a recusa em aceitar que algumas pessoas importam menos do que outras. Lá fora, o mundo continuava a girar. Nalgum lugar, uma injustiça estava a acontecer. Nalgum lugar, alguém estava a ser informado de que não importava por causa da sua raça, da sua classe, das suas circunstâncias. Mas também, nalgum lugar, alguém estava a observar, a gravar, a preparar-se para falar, a recusar-se a ficar em silêncio. A história de Rui Pereira e Diogo Silva seria contada durante anos em salas de aula e salas de reuniões, em seminários jurídicos e aulas de ética. Um lembrete de que o poder sem compaixão é tirania, que a riqueza sem humanidade é inútil, que por vezes as pessoas que desprezamos possuem exatamente o que precisamos, e que por vezes a justiça leva exatamente 60 segundos a chegar. Só é preciso ser corajoso o suficiente para agarrar. A questão, como sempre, permanecia: o que fará quando testemunhar uma injustiça? Ficará em silêncio ou falará? Será a pessoa que grava o vídeo, que oferece ajuda jurídica, que se interpõe entre um agressor e a sua vítima? Ou desviará o olhar, assumindo que não é o seu problema, não é a sua luta, não é a sua responsabilidade? Diogo Silva escolheu a coragem. A sua mãe escolheu deixá-lo tentar. Carla Mendes escolheu documentar e denunciar. 67 ex-funcionários escolheram apresentar-se. A sua escolha coletiva derrubou um império construído sobre o ódio e expôs um sistema que lhe permitia prosperar. Uma escolha, um momento, uma pequena voz a dizer: posso tentar. Às vezes, é tudo o que é preciso para mudar tudo. O fim desta história não é um fim. É um começo. Para cada família que a Fundação ajuda. Para cada criança que vê o exemplo de Diogo e se recusa a aceitar os limites que o preconceito lhe impõe. Para cada pessoa que testemunha discriminação e escolhe agir em vez de ignorar. O cofre está aberto agora. Não o cofre de Pereira, mas o cofre onde a sociedade tranca verdades desconfortáveis sobre racismo, discriminação e desigualdade. A combinação que o abriu foi coragem, documentação e a recusa em aceitar que algumas pessoas valem menos do que outras. E uma vez que um cofre como esse é aberto, não se pode fechá-lo novamente. A verdade está cá fora, a luz entrou. Tudo o que resta é a escolha. Usaremos o que aprendemos para construir algo melhor. Mariana e Diogo acreditavam que a resposta era sim. A sua fundação era a prova. As suas vidas eram a prova. E, algures esta noite, outra criança está a observar, a aprender, a reunir a sua coragem. Outros 60 segundos estão à espera de mudar tudo. Obrigado por ficar comigo até ao final desta incrível jornada. Se esta história tocou o seu coração, espere para ver o que vem a seguir. É ainda mais poderoso e inspirador do que pode imaginar. Por isso, não se vá embora. Clique no vídeo que aparece no seu ecrã agora para mergulhar noutra história surpreendente que o deixará sem palavras. Acredite em mim, não se vai arrepender.